Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 111. Deixando escapar. Algum tempo depois, a palestrante, que tinha as maçãs do rosto relativamente altas, subiu ao pódio de madeira. Ela limpou a garganta e disse: "Bom dia, gentis e caridosas damas. Eu sou Xavier Aeda. O que estou prestes a compartilhar com vocês hoje são minhas experiências no gerenciamento de despesas familiares. Existem 3 partes. A primeira é como uma família com uma renda anual de 100 libras deve encontrar o equilíbrio financeiro entre alimentos, moradia, roupas e empregados. A segunda, onde uma família que ganha 200 libras por ano deve aumentar seus gastos para parecer mais decente." Melissa ouviu atentamente. Ela tinha a renda anual de seus irmãos na ponta da língua. Já é mais de 200 libras, ela pensou, metade em alívio e metade em medo. Ela estava aliviada e satisfeita com sua vida atual, mas também tinha medo de que esse modo de vida desaparecesse em um piscar de olhos. Nesse ponto, a garota ruiva, Selena, cobriu a boca. Ela disse às suas 2 amigas em voz baixa: "Ela parece acreditar no Senhor das Tempestades. Ela está usando um distintivo da tempestade de vento." Melissa olhou e viu Xavier usando um distintivo representando ventos violentos e ondas ferozes no peito esquerdo. Ela explicou rapidamente: "Senhora Shad, que me contou sobre esse seminário, também é seguidora do Senhor das Tempestades. Não acho estranho que a oradora também seja seguidora. Sim, eu não acho que seja um problema. Estamos aqui para aprender a lidar com orçamentos." Elizabeth concordou com Melissa. "Mas, fora Melissa, não precisamos, nem temos o direito de governar as finanças de nossas famílias." Selena fez uma careta. Elizabeth refutou sem hesitar: "Mas eventualmente nos casaremos e formaremos nossa própria família." Selena ficou com um pouco de medo de Elizabeth após o incidente da divinação do espelho mágico. Ela sentiu com vergonha e fingiu ouvir a palestra com atenção. A palestrante, Xaviera, levantou a mão direita e disse: "A premissa de qualquer forma de orçamento é respeitar a opinião do homem da família. Eles são a fonte de renda, o pilar da família. Eles enfrentam ansiedade, estresse, problemas e desordem na sociedade, a fim de obter tudo para nós. Portanto, temos que criar um lar sereno, livre de problemas externos. Isso irá permitir que relaxem quando voltarem para casa, e que suas almas sejam purificadas, permitindo que eles estejam mais preparados para enfrentar os desafios que virão." Então, como disse o famoso filósofo, sociólogo, estudioso de humanidades e economista Sr. Leomy, uma mulher é o anjo de uma família. Selena acariciou sua bochecha e traçou suas covinhas enquanto sussurrava com um pouco de agitação: "Leomy, a pessoa que disse que os humanos nascem livres?" Elizabeth hesitou antes de responder: "Sim, mas ele é um crente no Senhor das Tempestades." Nesse ponto, a palestrante, Xaviera, continuou: "Sr. Leomy também nos informa que as mulheres são imperfeitas no que diz respeito à inteligência e à lógica. Nesse caso, incapazes de julgar por si próprias se devem aceitar o julgamento do pai e do marido como o da igreja." Melissa, Selena e Elizabeth se entreolharam, sem palavras, depois de ouvirem essa descrição. "Vamos?" Selena finalmente sugeriu. Melissa e Elizabeth assentiram. "Tudo bem." Elas pegaram seus chapéus com véu e se curvaram, se esgueirando para a porta lateral na tentativa de sair sem atrair nenhuma atenção. Quando chegaram cautelosamente do lado de fora e finalmente podiam se erguer, de repente ouviram uma explosão de aplausos vindos do pequeno salão. Melissa instintivamente olhou de volta para o corredor. Ela viu a Sra. Shad, assim como muitas outras damas, aplaudindo. "Ufa! Louvada seja a dama!" Melissa exalou. Ela deixou o lugar desconfortável junto com Selena e Elizabeth. "Vamos ao arroz?" sugeriu Selena enquanto estava embaixo de uma árvore. Ela já havia esquecido o que acabou de acontecer. Melissa ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Estou pensando em voltar para casa e estudar." Estudar. Selena brincava com seus cabelos ruivos, como se tivesse voltado à sua vida normal. "Além disso, tenho que comprar pão, carne, batatas e frutas. Klein precisa trabalhar hoje e Benson foi à biblioteca municipal. Então, tenho que voltar." De repente, Melissa percebeu o quanto ela amava seus livros, suas engrenagens e molas. Selena decidiu manter distância da Melissa usualmente estranha. Ela se virou para olhar para Elizabeth e sorriu obedientemente. "Vamos juntas ao arroz?"
Mesmo tendo gasto todas as minhas economias, ainda é maravilhoso ver as vitrines. Tudo bem. Elizabeth aceitou a sugestão e perguntou casualmente. Melissa, seu irmão, Klein, tem que trabalhar aos domingos? Sim, ele descansa às segundas-feiras, diferente dos trabalhos comuns. Melissa, sem perceber, levantou a cabeça levemente. Depois de deixar a companhia de segurança Blacktor, Klein pegou uma carruagem pública para a Rua Oves. Ele se esforçou ao máximo para reprimir suas emoções, para não pensar sobre o tesouro da família Antigonus. Ele tentou focar sua atenção novamente na atuação. Era importante digerir completamente a poção o mais rápido possível. Melhorar a si mesmo era extremamente importante, não importa quando. Agir como um vidente, e... Não sou bom o suficiente. Os cartomantes da Terra tinham que passar pelo almanaque o tempo todo antes que realizassem alguma coisa. Klein segurou sua bengala enquanto se sentava, dentro de uma carruagem. Ele havia decidido divinar se seria benéfico ir ao clube de divinação hoje. Isso é mais digno de um vidente. Ao descer da carruagem, Klein pegou uma moeda de meio centavo. Seu campo de visão se estreitou, suas pupilas ficaram mais escuras e ele silenciosamente recitou: é um bom dia para ir ao clube de divinação hoje. É um bom dia para ir ao clube de divinação hoje. Dang! Klein jogou a moeda. Ele não olhou para a rotação da moeda, estendendo a mão calmamente. Tunk! A moeda caiu no meio da palma de sua mão. Desta vez, o número 12 estava voltado para cima. O número voltado para cima significa que hoje eu encontraria um incidente infeliz no clube de divinação. Klein pensou por um momento antes de se virar para o lado oposto da rua. Ele esperou a carruagem pública sentido a Rua Narciso. Ele se sentia cada vez mais como um charlatão. Rua Oves, na entrada da loja de departamentos Harrods. Selena estava prestes a entrar no estabelecimento quando de repente congelou e olhou para o lado. Algum problema? Elizabeth perguntou, intrigada. Selena bufou as bochechas e disse: Elizabeth, pensei no meu professor de misticismo, Sr. Vincent. Ele faleceu assim, na manhã seguinte ao meu aniversário. Poderia ser porque eu espiei e usei seus encantamentos secretos? Sempre me senti culpada e desconfortável por causa disso. Além disso, tenho sido muito azarada recentemente. Então? Perguntou Elizabeth calmamente. Selena mordeu os lábios e disse: gostaria de fazer uma divinação no clube de divinação ali e ver se a morte do Sr. Vincent teve algo a ver comigo, pelo que aconteceu no meu banquete de aniversário. Tenho essa sensação incômoda de que Elizabeth está escondendo algo de mim. Lembro-me das costas de um homem de smoking. Não pode divinar você mesma? Perguntou Elizabeth, surpresa. Selena suspirou, imitando o pai. Ah, eu não posso divinar, dada a minha condição atual. Tudo bem, vamos primeiro ao clube de divinação. Elizabeth concordou com a sugestão de sua amiga. Eles foram para o lado e chegaram ao clube de divinação no segundo andar, seguindo as escadas. Olá, boa tarde, senhorita Angélica. É um prazer encontrá-la novamente. Selena fez uma saudação animada na recepção. Angélica sorriu e disse: você poderá me encontrar aqui desde que venha depois do almoço. Selena trocou gentilezas antes de lamentar a morte de Anas Vincent e disse: preciso de uma divinação. Conhece as regras do clube. Aqui está a lista de membros disponíveis. É fim de semana, então a maioria dos nossos membros está aqui, explicou Angélica como um relógio. Selena e Elizabeth juntaram suas cabeças enquanto examinavam a lista de nomes e descrição juntas. Eu costumava pedir meu professor diretamente. E pensar que o clube teria tantos membros dispostos a fazer divinações em comparação com o ano passado, disse Selena, animada. De repente, ela parou por alguns segundos e disse perplexa: Klein Moretti? Este nome não é igual ao irmão de Melissa? Elizabeth congelou. Ela olhou repetidamente para o nome Klein Moretti e assentiu. É verdade. Senhorita Angélica, o Sr. Klein Moretti está? Perguntou Selena com um brilho nos olhos. Angélica balançou a cabeça. Minhas desculpas, o Sr. Moretti não veio ao clube hoje. Tudo bem, vamos encontrar outra pessoa. Selena não se importava de não ver a pessoa, mas ela riu da amiga. Eu sei que esse não pode ser o irmão de Melissa, mas, tendo visto esse nome, pensei naturalmente em um jornal, uma manchete digna da imprensa em Tis. A imprensa em Tis foi criada pelo imperador Roselle, famoso por suas manchetes atraentes.
Era um dos jornais mais famosos do continente norte. Elizabeth perguntou desatentamente. Que manchete? Selena pigarreou e disse. É a deterioração da moral ou um problema com a sociedade? O graduado em História acaba fazendo divinações nos fins de semana para pagar as contas. Lord of Mysteries, capítulo 112. Explicação de Azik, Backlund, Burgo Imperatriz. Audrey Hall sentou-se em um balanço em um canto onde batia brisa e olhou para as flores que desabrochavam sob o sol enquanto pensava no pedido de Forswall. De acordo com Visconde Glen, realmente havia uma jovem garota chamada Childerech apreendida em uma prisão temporária localizada no Burgo Norte de Backlund. Ela foi acusada de agressão grave contra um cavalheiro decente devido a um conflito financeiro. Ela fez com que o homem ficasse acamado, e ele talvez não conseguirá mais andar. Referente ao assunto, a explicação de Force era que o cavalheiro não era uma pessoa decente, mas o chefe de uma gangue no Burgo Leste de Backlund, ganhando a vida com usuras. A causa do incidente foi quando um dos mutuários descobriu que os juros eram muito maiores do que esperava, tanto que era impossível devolver a quantia em dinheiro, mesmo depois de ter falido. Quando sua discussão com o cavalheiro terminou sem resultados, ele encontrou a famosa intermediadora, Childerech, esperando que ela pudesse convencer a outra parte a renunciar à quantia irracional do empréstimo. Porém, o cavalheiro não respondeu bem às tentativas de arbitragem de Chil e até ameaçou capturar a esposa e os filhos do mutuário naquela mesma noite. Por isso, Childerech mudou de tática e optou por usar meios físicos, porém, acidentalmente, ela causou graves danos ao homem. Visconde Glen investigou o assunto e confirmou que Forswall estava dizendo a verdade, e também ficou sabendo que o gangster havia perdido o controle de seus subordinados. Além disso, após uma visita de alguém à meia-noite, as dívidas do mutuário haviam sido quitadas. Um depoimento foi enviado ao promotor para pedir misericórdia por Childerech. No entanto, um caso de agressão de tal gravidade não foi descartado, mesmo depois da vítima ter decidido não prosseguir com o julgamento. Glen desejava resolver o problema por meios normais. Ele enviou pessoas para conversar com advogados que conhecia, mas eles só estavam confiantes em conseguir uma sentença mais leve, e que seria muito difícil absolvê-la do crime, a menos que ela consiga um atestado médico afirmando que ela é mentalmente incapaz ou mentalmente subdesenvolvida. Audrey murmurou para si mesma, concordando com a opinião de seu amigo. Para ela, era melhor não ter nenhum relacionamento com Forswall e Childerech. Desde o clube do tarô, Audrey sentia que não era mais uma jovem inocente e ingênua. Amanhã à noite, haverá uma dança na residência do Conde Wolf. Devo dizer a Glen para agir de acordo com a sugestão do advogado. Audrey assentiu levemente enquanto tomava uma decisão. No Reino Loen, os advogados eram advogados ou procuradores. Este último não precisava se envolver em assuntos judiciais e era responsável por reunir evidências, conversar com as partes envolvidas, estabelecer testamentos em nome de seus clientes, supervisionar a alocação de propriedades e fornecer consultoria jurídica. Obviamente, eles também poderiam representar seus clientes e comparecer ao tribunal de magistrados mais básico para defender casos simples. Os advogados, por outro lado, eram responsáveis por pesquisar evidências e defender seus clientes em tribunal. De acordo com as leis do Reino Loen, eles tinham que manter uma atitude objetiva e não podiam entrar em contato direto com o litigante. Só podiam se comunicar com eles através de seus assistentes, que eram procuradores, para obter uma compreensão completa da situação. Todos eram verdadeiros especialistas em direito possuindo excelentes habilidades de comunicação e eram hábeis em debate. Audrey, relaxada, observou as flores coloridas do lado de fora, escondidas na escuridão, quando se lembrou de algo. Atestado médico afirmando que era mentalmente incapaz. Psiquiatra. Se os alquimistas da psicologia compreendiam sobre a atuação, isso significa que eles podem ser encontrados entre os psiquiatras. Audrey sentiu que sua linha de pensamento estava no caminho correto e seus olhos brilharam como uma pedra preciosa. Nesse momento, ela viu sua Golden Retriever, Suzy, esgueirar-se para trás dos arbustos de flores, para um lugar onde apenas o jardineiro seria capaz de alcançar. Suzy! O que ela está fazendo? Audrey se escondeu nas sombras e olhou, aturdida. O olfato da Golden Retriever parecia confundido pelas flores ao seu redor e ela não notou sua dona atrás de si. Abrindo a boca, ela produziu sons parecidos com exercícios de voz. Então, fez com que o ar circundante vibrasse em palavras espasmódicas e roucas. Olá! Como você está? Audrey ficou de boca aberta, se esquecendo completamente dos modos que uma dama elegante deveria ter.
Ela não conseguia acreditar na cena diante dela e na voz rouca que havia acabado de ouvir. De repente, ela se levantou e perguntou, Suzy, você pode falar? Quando você aprendeu a falar? A Golden Retriever pulou de susto e se virou para olhar para sua dona. Ela balançou o rabo, rápida e nervosamente. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, vibrando o ar circundante. Eu não sei explicar. Eu sou um cachorro, afinal. Ao ouvir isso, Audrey ficou subitamente sem palavras. Segunda de manhã, Klein seguiu seu plano de revisar e consolidar seu conhecimento sobre misticismo. Então, ele pegou uma carruagem pública para a Universidade de Coi. Ele queria aumentar suas interações com o Sr. Azik e descobrir exatamente o que ele sabia. No prédio cinza de 3 andares do Departamento de História, Klein e seu professor, Corrêa Quentin, conversaram um pouco e trocaram informações sobre as ruínas históricas no pico principal da Cordilheira de Ornassis. Não tendo aprendido nada de novo, ele aproveitou a oportunidade para entrar no escritório na diagonal oposta depois que seu mentor partiu para lidar com outros assuntos. Ele então foi até a mesa de Azik. Senhor Azik, posso conversar com você? Ele perguntou ao homem de pele bronzeada, características faciais suaves e a pequena verruga abaixo da orelha direita. Ele tirou o chapéu e se curvou. Com olhos que pareciam ter visto as vicissitudes da vida, Azik arrumou seus livros e respondeu, claro, vamos passear pelas margens do Coi. Tudo bem. Klein segurou sua bengala e o seguiu para fora do prédio cinza de 3 andares. Ao longo do caminho, eles mantiveram o silêncio, nenhum deles falou. Quando a água do rio entrou em sua visão e não havia professores ou estudantes por perto, Azik parou de repente. Ele se virou um pouco, encarou Klein e perguntou, em que eu posso ajudá-lo? Klein permaneceu em silêncio por um longo tempo, pensando em várias maneiras sutis de fazer suas perguntas, mas desistiu de todas elas. Portanto, ele falou com franqueza e perguntou diretamente, Senhor Azik, você é uma pessoa confiável, um cavalheiro respeitável. Gostaria de saber o que você pode ver em mim? Ou devo dizer, o que você sabe? Estou me referindo ao incidente anterior quando disse que havia algo desarmônico no meu destino. Azik abaixou a bengala e suspirou enquanto ria. Eu nunca esperei que você fosse tão direto. Não sei nem como responder. Para ser sincero, a desarmonia no seu destino foi a única coisa que pude ver. Fora isso, não sei mais do que você. Klein hesitou e perguntou, mas como você sabia? Não acredito que isso tenha sido a partir de divinação. Azik olhou de soslaio para o rio Coi. Sua voz estava impregnada com um tom deprimido. Não, Klein, você não entende. Divinação pode atingir esse nível, depende apenas da pessoa responsável por ela. Claro, minha divinação era apenas uma desculpa. Algumas pessoas são especiais, elas nascem com alguma habilidade estranha. E eu acho que sou alguém assim. Você acha? Klein percebeu agilmente a palavra que o outro homem usou. Sim, não tenho certeza se nasci com ela. Talvez o preço de minha habilidade seja esquecer a mim mesmo, esquecer meu passado, esquecer meus pais. Os olhos de Azik estavam encobertos de melancolia enquanto olhava para o rio. Klein estava cada vez mais confuso. Esquecer o passado? Azik sorriu sem humor. Antes de entrar no departamento de História da Universidade de Backlund, perdi a maior parte da minha memória. Só me lembrava do meu nome e sabia alguns conhecimentos básicos. Felizmente, ainda tinha meus documentos de identificação, caso contrário, provavelmente teria acabado sem casa. Por todos esses anos, tentei procurar meus pais usando meus documentos de identificação, mas nunca encontrei nada, mesmo podendo ver um pouco do destino. Durante meus poucos anos na universidade, gradualmente percebi que possuía poderes estranhos, mas únicos, poderes que vão além do senso comum. Klein ouviu atentamente e perguntou, Senhor Azik, por que você perdeu a memória? Não, quero dizer, você descobriu por que perdeu a memória? Ele suspeitava que o Sr. Azik fosse um membro da escola da vida do pensamento que havia perdido suas memórias, e que ele poderia até ser um Beyonder de sequência intermediária que ocupava uma posição acima da média. Era uma organização secreta que tinha sequências de poções para monstro e profeta. Era uma organização que transmitia seus conhecimentos e princípios principalmente por meio de relacionamentos mestre-discípulo. Azik balançou a cabeça vigorosamente. Não, parecia que eu tinha acabado de dormir, esqueci tudo o que aconteceu no passado. Ele avançou alguns passos com a bengala na mão, falando enquanto caminhava.
Depois que deixei Backlund, comecei a ter sonhos. Sonhei com muitas coisas estranhas. Sonhos? Eu sou bom em interpretar sonhos. A conversa estava entrando no domínio de especialização de Klein e ele imediatamente perguntou: que tipo de sonho? Azik soltou uma risada abafada e disse: muitos tipos diferentes de sonhos. Às vezes, eu sonhava com o interior de um mausoléu escuro. Sonhos com caixões antigos com cadáveres, com penas brancas crescendo em suas costas. Às vezes, sonhava ser um cavaleiro coberto com armadura, segurando uma lança de 3 metros de comprimento enquanto atacava o inimigo. Às vezes, sonho como se fosse um senhor feudal, tendo um feudo rico e fértil, com uma linda esposa e 3 filhos. Às vezes, sonho comigo mesmo como um vagabundo, andando por uma estrada lamacenta na chuva, sentindo frio e com fome. Às vezes, sonho ter uma filha diferente das crianças anteriores, de cabelos pretos longos e lisos e que gosta de sentar no balanço que fiz. Ela sempre pede doces para mim. Às vezes, sonho comigo mesmo ao lado da forca, olhando friamente para um cadáver pendurado. Ouvindo Azik delirando como um louco, Klein de repente percebeu que não podia interpretar os sonhos porque seus vários sonhos simbolizavam coisas opostas e contraditórias. Azik retraiu o olhar, sua voz não mais etérea. O reino Feinapotir, no sul, acredita na Mãe Terra, e a Igreja da Mãe Terra promove uma crença. Eles acreditam que toda a vida é uma planta, absorvendo os nutrientes da terra, crescendo lentamente, prosperando e murchando. Quando elas murcham, essas vidas caem na terra e retornam aos braços da mãe. No próximo ano, elas crescem novamente. Elas então florescem e depois murcham, ano após ano. A vida é assim, uma vida após a outra. Às vezes, estou bastante disposto a acreditar nesse conceito. Acredito que, devido à minha singularidade, posso sonhar com vidas anteriores e com as vidas anteriores a elas. Nesse ponto, ele olhou para Klein e disse com um suspiro: eu não mencionei nada disso para Corren. A razão pela qual estou lhe dizendo é porque eu... Azik fez uma pausa e sorriu. Peço desculpas. Minha descrição anterior não foi precisa o suficiente. A desarmonia em seu destino não é a única coisa que pude ver. Também posso ver outra coisa. Klein, você não é mais uma pessoa comum. Você possui um poder extraordinário e estranho, muito semelhante ao meu. Lord of Mysteries, capítulo 113. Pergunta: Sr. Azik sabe que sou um Beyonder? Sua habilidade é realmente poderosa. Klein congelou por um momento antes de responder honestamente. Sim. Ele pensou um pouco antes de acrescentar, por causa do que aconteceu com Vel'Shinaia. É como eu pensava, Azik suspirou. Havia 2 pessoas com poderes extraordinários no grupo de policiais que vieram interrogar eu e Corren. Provavelmente o capitão e Leonard. Eles eram os responsáveis do caso de Vel'Sh. Klein assentiu levemente, sem interromper Azik. Azik levantou sua bengala e disse: você deve ter entrado no círculo deles. Espero que possa me ajudar a procurar pistas sobre a minha origem. Não precisa fazer nenhum esforço adicional, apenas me informe se encontrar qualquer pista. Ao dizer isso, Azik deu um sorriso amargo. Eu não conheço nenhuma outra pessoa com poderes extraordinários. Você não pode imaginar que emoções um homem sem passado tem. É como um barco flutuando em um vasto oceano. A coisa mais assustadora não é enfrentar uma tempestade, mas não conseguir encontrar um porto. A incapacidade de navegar para uma costa. Tudo o que pode fazer é enfrentar desastre após desastre, sem fim à vista, nunca podendo sentir paz ou segurança. Não, Sr. Azik, eu sei como é. Estou em uma posição semelhante. Felizmente para mim, tenho os fragmentos da memória do Klein original, assim como Melissa e Benson, pensou Klein silenciosamente antes de perguntar. Sr. Azik, por que não ingressou em um grupo semelhante sendo que possui uma habilidade mágica e procurou por pistas você mesmo? Azik olhou nos olhos de Klein e sorriu de maneira melancólica. Porque tenho medo da morte. Ele suspirou e continuou. Eu me acostumei a viver assim, gosto da minha vida. Não tenho coragem de correr esse risco, então posso apenas contar com você. Klein não continuou o assunto. Ele apenas prometeu. Prestarei atenção especial se me deparar com alguma pista. Certo, devemos voltar ao escritório. Que tal almoçarmos junto com Corren quando ele terminar o trabalho? Você se lembra? O restaurante East Ballon na universidade é muito bom. E, é por minha conta.
Azik levantou a bengala e apontou para uma direção. Minhas desculpas, eu realmente não tenho lembranças disso. Como poderia o Klein original, sendo um estudante, ter conseguido frequentar o restaurante East Ballon? Mesmo se Welch estivesse pagando, ele ainda assim recusaria ir a um lugar tão caro. Klein apertou o chapéu e retornou ao terceiro andar do edifício de pedra cinza, junto com Azik, onde o departamento de história era situado. Alguns passos depois, Azik falou de repente: estarei em férias de verão depois que concluir todo o meu trabalho na universidade. Você pode me visitar em minha casa ou escrever para mim. Klein assentiu e disse casualmente: Sr. Azik, pensei que você iria para a Baía de Desi para passar as férias. Não, está muito quente no sul no momento. Não gosto do que chamam de banho de sol. Olhe para minha cor, eu bronzeio facilmente. Prefiro ir para o condado de inverno, ao norte do Império Facet para esquiar, passear ou caçar focas. Azik, que tinha um tom de pele bronze, sorriu ao responder: eu também iria. Klein, que havia acabado de se juntar aos falcões noturnos, revelou um olhar de inveja. Depois do almoço, Klein voltou para casa e tirou uma soneca antes de começar sua revisão e estudos sobre talismãs e amuletos. Ele esperava entender rapidamente para poder criar objetos que pudessem pelo menos ser usados em batalha para ajudá-lo. Quando era quase 3 da tarde, Klein guardou as coisas e selou a sala com uma barreira de espiritualidade. No majestoso salão divino, acima do nevoeiro cinzento, havia uma manchada mesa comprida e antiga. Klein estava sentado no assento da honra, seu rosto envolto pela névoa espessa. Ele olhou para os ainda obscuros Justiça e Enforcado enquanto eles apareciam em seus assentos designados. As emoções da senhorita Justiça não parecem muito estáveis. Preocupação, inquietação e ela está pouco perdida. Klein observou o único membro feminino do clube de tarô com sua visão espiritual. Palavras não podiam descrever as emoções de Audrey Hall. Ela ficou extremamente chocada com o repentino discurso de Suzy. Ela havia imaginado um futuro como uma grande detetive ou famosa psicóloga trazendo consigo sua assistente Suzy, mas se esse fosse o detetive de cães Suzy trazendo sua assistente Miss Audrey, seria um pouco, não, nem um pouco, seria muito estranho. Isso me deixa perdida. Audrey de repente arrumou sua postura. Ela queria pedir ajuda ao senhor louco e ao enforcado, mas ela engoliu as palavras que estava prestes a dizer. Como devo perguntar isso? O que devo fazer se meu animal de estimação não for normal? Como devo interagir com um animal de estimação que é capaz de falar, de inteligência razoável? Não, este é o clube do tarô, não uma reunião para compartilhar experiências sobre animais de estimação. Aposto que a boa impressão que o enforcado e o senhor louco têm de mim seria destruída se eu fizesse essas perguntas. A mente de Audrey ficou inquieta. Finalmente, ela organizou suas palavras e disse: Honorável senhor louco e senhor enforcado, que me ajudaram todo esse tempo, tenho uma pergunta a fazer. O que um animal de estimação com os poderes de um Beyonder pode fazer por seu dono? Em outras palavras, qual é a sua utilidade? Ela tinha acabado de dizer sua parte quando notou o senhor louco e o enforcado se calarem. A atmosfera ficou um pouco estranha. Ei, digam alguma coisa, não me olhem com esses olhos, eu não fiz nada. De verdade, eu estava pedindo por um amigo. Audrey queria cavar em um buraco e se esconder de vergonha. Ela se arrependeu profundamente de fazer essa pergunta. Considerando que ela já havia perguntado o que aconteceria se um animal comum consumisse uma poção de sequência, ela compartilhou a poção que formulou com seu animal de estimação? Parece algo que apenas a senhorita Justiça faria. Me sinto um pouco patético por ser o chefe de um culto herético com ela como membro. Klein levantou a mão direita, a apoiou na testa e tocou 2 vezes, sem responder. O enforcado Alger Wilson ficou em silêncio por quase 20 segundos antes de responder em um tom estranho. Isso depende de que tipo de poderes de Beyonder o animal tem. Por exemplo, se é um espectador, pode ajudá-lo a observar ou ouvir em certas ocasiões. Como você sabe, a maioria dos humanos são cautelosos, mas nunca suspeitariam que um animal de estimação os espionaria, mesmo que o animal estivesse sentado aos seus pés. Faz sentido. Papai me evitaria ao discutir assuntos importantes com os nobres, membros do gabinete e outros ministros. Eles costumavam até trancar a porta do quarto, mas se Suzy pudesse se esconder por tempo suficiente para acabar sendo trancada com eles, então ela não seria expulsa.
Além disso, muitas mulheres gostam de interagir em círculos sociais privados. Audrey tinha um brilho nos olhos, vários pensamentos brotando em sua mente. Além disso, como agora Suzy consegue falar, ela pode me contar diretamente o conteúdo das reuniões. Suzy é ótima. Eu tenho que te tratar bem. Preciso te ensinar pronúncia e vocabulário adequados. Devo ensinar a Suzy a pronúncia aristocrática ou um sotaque de Backlund mais normal? Outros cães entenderiam de onde Suzy vem quando interagem? Espere, por que estou considerando isso? Suzy não usaria a linguagem humana ao interagir com outros cães. Espere, senhor enforcado, por que você usou o espectador como exemplo? Se será que adivinhou o que aconteceu? A expressão de Audrey mudou. Ela recuperou sua postura e sorriu. Senhor louco, encontrei outra página do Diário do Imperador Roselli. Eu consegui de Forswall. Ótimo. Você pagou o que devia, respondeu Klein de bom humor. Sinto muito, mas não há muito conteúdo nesta página do diário. Audrey estava conjurando o conteúdo que lembrava no pedaço de pele de cabra. Klein levantou a mão e fez o pergaminho de pele de cabra aparecer na palma de sua mão antes de dizer, isso não afeta minha promessa. Além disso, a parte do diário que você me entregou anteriormente tinha 2 páginas. As páginas coletadas por Justiça e o Enforcado não eram originais, elas eram cópias de pesquisadores. Alguns copiavam em uma página para fins de registro, enquanto outros mantinham a aparência original do diário por conveniência. Klein olhou para as poucas linhas de texto na página. 20 de dezembro. Um novo ano se aproxima, mas o feedback que recebi está me deixando muito confuso e perturbado. Não há petróleo bruto neste mundo. Não há petróleo bruto a ser encontrado. Lord of Mysteries, capítulo 114. Os padrões de um membro. Sem petróleo bruto? Por algum motivo não foi possível encontrar, ou realmente não existe. Desde o período em que o imperador Roselli foi assassinado até hoje, cerca de 150 anos se passaram e ainda não há vestígios de petróleo bruto. As pupilas de Klein se contraíram e sua mão tremia enquanto segurava a página do diário. A não existência de petróleo bruto não apenas significava que o futuro do motor a combustão interna se tornaria incerto, mas também levaria a um estado de estagnação na indústria química. Em outras palavras, a era industrial moderna da Terra nunca aconteceria aqui. Em suma, o desenvolvimento deste mundo era incerto para Klein. Embora não pudesse inventar coisas, ele assumiu que ainda estava em vantagem porque sabia um pouco de tudo e podia prever a direção do desenvolvimento tecnológico. Quando economizasse dinheiro suficiente, poderia fazer um investimento arriscado em um setor que julgava promissor. Além disso, ele não colocaria todos os ovos em uma única cesta. Klein pensou que era apenas uma questão de tempo até que pudesse possuir uma riqueza substancial. Até lá, ele contrataria as chamadas luvas brancas como representantes para estabelecer fundações internacionais de caridade. Na superfície, eles proporcionariam alívio aos pobres, mas na realidade, estariam estabelecendo e financiando uma revolta, a fim de lutar contra os estratos mais altos da sociedade e melhorar os padrões de vida das pessoas da classe baixa. Se ele encontrasse um método de retornar à Terra, ele segregaria sua propriedade, 1/3 para Benson, 1/3 para Melissa e 1/3 para sua fundação. No entanto, era uma pena que sua visão perfeita do futuro tivesse sido instantaneamente meio que destruída. Felizmente, ainda há eletricidade e magnetismo neste mundo. O telegrama é um exemplo bem-sucedido, eu deveria investir principalmente nisso no futuro. Klein se acalmou e leu linha por linha. 21 de dezembro. Não estou mais pensando no petróleo bruto. Avançar meu nível de sequência é o que importa. 22 de dezembro. O ambiente imundo do Burgo Richeus é inaceitável. Se eu não tivesse visitado disfarçado, talvez nunca soubesse que o lugar ainda parece o mesmo de quando eu era jovem. Quero reunir todos os meus ministros e formular um plano de aprimoramento de esgoto e banheiro público da capital. 1. Preciso corrigir os maus hábitos das pessoas. Fazer com que sempre fervam a água para o consumo, lavar as mãos e o rosto com frequência, não jogar lixo nas ruas, não fazer xixi e cocô em qualquer lugar, se possível usar camisinha. Haha, já até pensei em como nomear essa campanha, Campanha Patriótica de Saúde. Portanto, a invenção do preservativo precisa ser feita logo. Também há máscaras, copos de papel, etc. Sim, até a versão mais primitiva seria suficiente. Experimente. Eu tenho que agradecer este mundo por ter pelo menos a árvore da borracha. 23 de dezembro.
Talvez eu deva considerar essa sugestão. Manter uma rota de escape fora da Igreja do Deus das Artes. Por exemplo, eu poderia me juntar à organização antiga e misteriosa que influencia o mundo das sombras. De repente, Klein percebeu que não havia mais nada na página. Suas emoções eram indescritíveis. Imperador Roselle, qual era o nome da organização antiga e misteriosa que estava influenciando o mundo das sombras? Eu a conheço? Como você pôde parar aqui? Por que não escreveu mais? É como quando eu costumava ler romances e lia até o final para depois perceber que o autor havia dropado a história. Campanha patriótica de saúde? O imperador com certeza sabe se divertir. O conteúdo do diário deve ter sido escrito depois que ele se tornou cônsul da República em Tis. Ele poderia até já ter se chamado de Imperador César. Tenho que ler alguns livros quando voltar e folhear alguns textos históricos de outros países para descobrir em que ano o plano de aprimoramento de esgoto e banheiro público da capital ocorreu. Após seus quase 20 segundos de silêncio, Klein reprimiu seus pensamentos e deixou o diário em suas mãos desaparecer no ar. Podem começar sua discussão agora. Audrey deixou escapar um suspiro de alívio e ajustou seu estado para o de um espectador. Ela sorriu fracamente e disse: gostaria de saber se existe alguma poção de sequência chamada árbitro, ou algum tipo de Beyonder que possa atravessar portas de madeira ou tornar fechaduras ineficazes. Eu sei, envolto no nevoeiro branco acinzentado, Klein ia responder, mas o enforcado respondeu primeiro. Eu preciso que você me ajude a investigar algo em troca da resposta. O que seria? Perguntou Audrey com interesse e curiosidade. Alger olhou para o louco e disse: gostaria de saber se o rei tem a intenção de se vingar do Império Faceak e iniciar uma nova guerra na costa leste de Balon ainda este ano ou antes de junho do próximo ano. O clube do tarô estava atualmente usando o idioma Loen, o que foi confirmado pelos sotaques do trio na primeira reunião. Portanto, Alger sabia que a Sorta Justiça era uma nobre do reino Loen, enquanto também acreditava que ela sabia que ele também era loenês. Quanto ao louco, Alger acreditava que seu comportamento como loenês era apenas um disfarce para facilitar a discussão. Desde a magia ritualística, Alger começou a usar ele para abordar o louco educadamente. Lembrando de tudo que ouviu em vários eventos sociais, Audrey assentiu com confiança e disse: sem problema, mas eu precisaria de tempo suficiente para ter certeza. Eu posso esperar. Alger sorriu e disse: com o senhor louco como testemunha, acredito que você não voltaria atrás em sua promessa. Audrey olhou para o louco quieto e misterioso, envolto em névoa cinzenta, enquanto o canto de sua boca se curvava para cima. Mas acho que o valor dessa informação vale mais do que as duas perguntas juntas. Quando você confirmar a resposta, pagarei uma compensação dependendo da situação, respondeu Alger com uma resposta que havia preparado de antemão. Senhorita Justiça, senhor enforcado, vocês precisam de uma moeda virtual para determinar o valor das coisas? Klein sorriu e se inclinou para trás enquanto olhava para os dois diante dele. Audrey relaxou e aplaudiu si mesmo em sua mente. Muito bom! Audrey, você aprendeu a negociar. Ela estava tão empolgada que quase saiu de seu estado de espectadora. Pensando rapidamente em algo, ela perguntou: ah, certo, senhor enforcado, você recebeu as 1000 libras? Sinto muito, ainda estou navegando. Ainda não retornei à terra. Alger não estava disposto a falar sobre isso, ele mudou de assunto respondendo à pergunta original. O Beyonder capaz de atravessar portas de madeira e burlar fechaduras, provavelmente é a sequência 9 aprendiz. A organização secreta, Ordem Teosófica, é quem tem sua fórmula. No entanto, não ignore a possibilidade de ter sido obtida através de outros canais, como uma tumba antiga da Quarta Época. A Ordem Teosófica, a organização secreta que tem incontáveis laços com a seita demoníaca, Klein esfregou o queixo com o dedo vagarosamente. Vendo que o senhor louco não refutou o que foi dito, Audrey não pôde deixar de suspirar. Se eu tivesse encontrado a fórmula de aprendiz antes, talvez não tivesse optado por espectador. O desempenho parece simplesmente excelente. Alger não se incomodou com a observação da senhorita Justiça, e continuou sua explicação. Há também uma poção de sequência intitulada Árbitro. Acho que você deve estar familiarizada com ela, porque é o caminho de sequência que a família Augustus e a família Castia do reino Fenapoter possuem. É claro, as fórmulas de baixa sequência eram usadas como recompensa nos tempos antigos. Alguns nobres podem a ter recebido. A família Augustus era uma família real do reino Loen, enquanto a família Castia era uma família real do reino Fenapoter.
Então a família Augustus é composta por árbitros. Com sua curiosidade sanada, Audrey sentiu que isso havia esclarecido sua suspeita. Ela suspirou e pensou: não é de admirar que eu sempre tenha concordado com os arranjos deles, sempre desconfortável, sempre disposta a admitir derrota, como se nunca fosse eu mesma quando estou diante deles. E eu pensei que era porque eu era tímida. Um árbitro tem um charme convincente e uma autoridade considerável, além de uma excelente capacidade de combate que pode lidar com o inesperado. Alger descreveu a situação de maneira simples. Audrey assentiu devagar e se inclinou para trás. Ela então falou com elegância: não tenho mais perguntas. Alger pensou e olhou para o assento de honra da longa mesa de bronze. Honorável senhor louco, eu gostaria de perguntar se a santa residência do verdadeiro Criador que a Ordem Aurora defende é a lendária Terra Abandonada dos Deuses? Terra Abandonada dos Deuses? Eu só vi esse termo uma vez no diário de Roselle. Pode estar nos registros secretos dos Falcões Noturnos, mas não é algo que eu possa saber no momento. Como você quer que eu responda? Klein quase torceu o canto dos lábios. Ele considerou por um tempo e então respondeu em um tom calmo: isso não é algo que você deva saber agora. Alger sentiu seu coração apertar, e ele imediatamente abaixou a cabeça e respondeu: por favor, perdoe-me por ultrapassar meus limites. Audrey queria perguntar sobre a terra abandonada dos deuses, mas também desistiu da ideia quando ouviu isso. No imenso salão divino acima da névoa cinzenta, o silêncio repentinamente preencheu o ar. Naquele momento, Audrey sentiu que deveria dizer alguma coisa. Senhor louco, e eu estou dizendo se eu tiver a oportunidade de ingressar em outra organização, como os alquimistas da psicologia, é permitido? Klein manteve a postura inclinada para trás enquanto disse com uma risada: isso não é problema. Minha exigência é que a existência do Clube do Tarô não seja exposta. Se você se tornar membro de outra organização, os materiais e informações que pode usar para trocas também aumentarão. Depois de dizer isso, ele subitamente lembrou que também era membro de outra organização. Ele era um verdadeiro falcão noturno, enquanto que o enforcado provavelmente estava relacionado à Igreja do Senhor das Tempestades. Meu clube do tarô poderia ser o que é chamado de Aliança Rebelde? Reunião dos Traidores? Klein estava imerso em pensamentos profundos. Entendo. Audrey ficou animada, mas imediatamente pensou em outra pergunta. Senhor louco, se eu encontrasse um cavalheiro ou uma dama adequado para esta reunião, eu poderia orientá-los a participar? Como deveria proceder? Alger pensou e perguntou: Senhor louco, qual é o requisito para ser um membro desta reunião? Como podemos determinar? Ambicioso, ético, culto, disciplinado. 4 palavras surgiram na cabeça de Klein instantaneamente. Ele manteve o silêncio por alguns segundos e só falou quando Justiça e o enforcado pareciam um pouco desconfortáveis. Vocês podem me informar aqui sobre as pessoas que acharem adequadas, eu vou decidir se elas se juntarão a nós. Antes disso, não podem dar nenhuma dica que exponha o segredo da existência do Clube do Tarô. Lembrem-se, para pessoas que não são da reunião. Klein fez uma pausa e continuou com uma voz pesada: vocês não devem falar meu nome sem minha permissão. Lord of Mysteries, capítulo 115. Fraude. Vocês não devem falar meu nome sem minha permissão. Vários minutos após o término da reunião, Audrey e Alger, que haviam retornado ao quarto e ao navio respectivamente, ainda podiam ouvir as palavras do louco ecoando em seus ouvidos. Sua impressão do misterioso e poderoso Senhor Louco era normalmente relaxada, calma e insondável. Era raro ele adotar uma atitude tão severa e arrogante. Por isso, eles ficaram excepcionalmente alarmados e se submeteram ao seu desejo sinceramente. Eles não eram estranhos a palavras assim, mas essas instruções eram normalmente escritas As Revelações da Noite Eterna ou no Livro das Tempestades. No burgo oeste da cidade de Tingen, na Rua Narciso, Klein abriu as cortinas e permitiu que a luz do sol penetrasse em seu quarto. Ele havia inspecionado a estrela que anteriormente enviou uma oração depois que Justiça e Enforcado foram embora, mas não obteve nenhuma informação dessa vez. Como a estrela carmesim tinha a capacidade de armazenar orações, como enviar mensagens offline, Klein acreditava que o jovem que falava em Jotun não havia rezado novamente nas últimas 2 vezes em que entrou no mundo acima do nevoeiro cinzento. Isso fez suspeitar que não havia mais esperança para os pais do jovem e que ele havia escolhido desistir. De costas para a luz do sol, Klein caminhou até a beira da cama e se deitou. Ele não queria se mexer.
Ele sabia que não devia perder tempo e deveria ir ao clube de divinação para continuar o processo de digestão da poção, mas não se queria se mexer. Ele se deitou em silêncio em sua cama, aproveitando o raro descanso. Ele tinha um cronograma completo de terça a sexta-feira, aulas de misticismo e exercícios práticos pela manhã, treinamento de tiro e combate à tarde. Ele estava mentalmente exausto quando a noite chegou. Não houve mudanças em sua rotina matinal no sábado, mas ele tinha que vigiar o portão Chanis à tarde e ficaria no subsolo até o amanhecer de domingo. Domingo de manhã era a hora de Klein descansar. À tarde, as circunstâncias determinariam se iria ao clube de divinação. Segunda de manhã, ele foi até a Universidade de Koi, e realizou a reunião à tarde. Ele também tinha que pensar na questão de atuar como um vidente. Em outras palavras, ele esteve ocupado a semana inteira, sem tempo para descansar. Então, tudo que Klein queria fazer era descansar, deitado na cama como um perdedor, sem fazer nada exceto sonhar acordado. Não, como pode o chefe de um culto ser tão inútil? Se a senhorita Justiça e o senhor enforcado soubessem disso, a impressão deles sobre mim seria destruída. Klein enfiou o rosto no cobertor e se motivou. Eu tenho a fórmula da poção palhaço. Tudo o que preciso fazer agora é digerir completamente a poção vidente. Ele murmurou para si mesmo repetidamente e depois se levantou. Klein tirou uma moeda de bronze do bolso e rapidamente divinou se era adequado ir ao clube e obteve uma resposta definitiva. 5, 4, 3, 2, 1. Após a contagem regressiva, ele se forçou para ficar em pé e foi até o cabideiro antes de escolher seu terno e chapéu. Na sala de reuniões do clube de divinação, na rua Oves, Klein se sentou em um canto sombreado e tomou um gole de seu chá preto de Sib enquanto lia o jornal honesto da cidade de Tingen. Não havia muitos membros ao seu redor, apenas 6 ou 7. No momento em que ria do erro gramatical usado em um anúncio de emprego, ele viu Glacis de monóculo entrar com uma cartola de seda na mão. Havia uma dama de azul na casa dos 30 anos ao seu lado. A dama tinha sobrancelhas curvas e olhos grandes, porém sem brilho. Na mão esquerda, ela carregava um chapéu estilo intis decorado com penas de um cisne preto. Esse chapéu é ridículo. Seu pescoço não ficaria dolorido com isso? Notou Klein para si mesmo. Ele olhou e massageou sua glabela, como se estivesse aliviando seu cansaço. Através de sua visão espiritual, ele notou que Glacis e a dama estavam saudáveis mas ansiosos, angados e perturbados. Boa tarde, Glacis. Aquele senhor Lanevus não era um sujeito de confiança, certo? Klein perguntou com um sorriso, sem se levantar. Glacis havia pedido uma divinação sobre o investimento na empresa siderúrgica de Lanevus, e obteve uma sugestão negativa. Mas, percebendo sua indecisão, Klein acreditava que ele havia assumido o risco de qualquer maneira. Ele só tinha esperanças de que o homem não tivesse investido tudo o que tinha. Mas depois de ver as cores de suas emoções, Klein imediatamente fez a associação e o julgamento. Glacis congelou por um momento, depois soltou um sorriso amargo. Eu realmente me arrependo de não ter escutado a sugestão que você divinou para mim. E, é a segunda vez que digo algo assim. Vamos torcer, não, acredito que não haverá uma terceira vez. Ele virou a cabeça e olhou para a dama com algumas rugas. Madame Cristina, veja, o Sr. Moretti já havia adivinhado nosso motivo de vir aqui sem sequer falarmos. Ele é o adivinho mais mágico que eu já vi, estou mais do que disposto a descrevê-lo como um vidente. Boa tarde, Sr. Moretti. Viemos aqui precisamente por causa de Lanevus. Cristina fez uma reverência simples, claramente nervosa e perturbada. Vamos para a sala Topázio? Glacis estava mais calmo. Ele apontou para a porta da sala de reuniões com o queixo. Klein riu e se levantou. Esse é o trabalho de um adivinho. Ele seguiu o caminho para a sala Topázio vazia. Glacis trancou a porta de madeira e caminhou até seu assento enquanto suspirava. Lanevus desapareceu. Ele deu a desculpa de ir ao condado de Sivelaus para supervisionar a escavação e deixou Tingen, para nunca mais voltar. Enviamos alguém para procurá-lo através de uma locomotiva a vapor e descobrimos que a mina de aço em grande escala da qual ele falava só existia no mapa. Felizmente para mim, lembrei de seus conselhos e investi apenas 1/3 do que pretendia. Caso contrário, teria perdido minha família e minha vida. As pupilas de Klein estavam mais escuras do que o normal enquanto ele olhava para as duas pessoas em sua frente.
Ele perguntou, um pouco curioso. Antes de tomar uma decisão financeira tão importante, você não escolheria um representante e verificaria se o que ele disse era verdade sobre a mina no condado de Sivelaus? Cristina respondeu rapidamente. Nosso representante foi enganado. Enganado pelas pessoas que Lanevus empregava, pelo lugar que alugou e pelas terras que foram cercadas. Klein não os questionou mais. Ele manteve sua atitude de vidente e perguntou, o que você deseja adivinhar hoje? Queremos saber se é possível recuperar nossa parte ou não, disse Cristina, olhando para Glacis. Klein pegou um pedaço de papel e uma caneta tinteiro. Então vamos fazer uma divinação astrolábica. Eu pergunto e vocês respondem. Entre as perguntas, Klein marcou a constelação trovejante e os símbolos correspondentes de várias situações antes de completar o astrolábio. Ele usou mais elementos do que uma pessoa normal faria. O método que ele iria usar para interpretar o astrolábio o aproximaria da verdade. Senhora, senhor, agora vocês estão em uma encruzilhada. Se não se contiverem e sucumbirem à sua ganância e ansiedade, irão cair ainda mais no abismo, nunca mais podendo se libertar. Mas se puderem ser pacientes e esperar persistentemente, sem serem gananciosos, haverá uma oportunidade de verem a luz do sol, disse Klein, seu tom sem pressa. Entendi. Cristina assentiu. Ela pensou por um momento antes de perguntar, Sr. Moretti, você pode divinar o paradeiro de Lanevus? Não, acredito que não. As informações que Lanevus deixou para trás provavelmente são falsas, até seu nome pode não ser real. Como posso divinar alguma coisa, a menos que possa me dar detalhes muito específicos ou um item que ele carrega consigo o tempo todo, respondeu Klein com sinceridade. Cristina ficou em silêncio por um momento antes de empurrar uma nota de um solo em direção a Klein. Ouvi do Glacis que você é um verdadeiro vidente, que é respeitoso e temeroso do destino e não é ganancioso por dinheiro. Pode pensar no resto como gorjeta que estou dando ao clube. Obrigado por sua confiança em mim. Ela se levantou e se despediu antes de sair rapidamente. Não ganancioso por dinheiro. Não, sou um homem materialista. Klein lamentou suas ações de agir como um charlatão. Ao ver Cristina sair, Glacis fechou a porta e perguntou, realmente não tem jeito? Eu te disse o caminho. Klein sorriu e se recostou. Glacis suspirou. Lanevus desapareceu com mais de 10.000 libras e suas vítimas totalizam mais de 100 pessoas. Felizmente para mim, perdi apenas 50 libras. Eram minhas economias e não tenho dívidas. Mas a senhorita Cristina investiu 150 libras. Para ela, isso não é uma quantia que possa ser esquecida facilmente. Chamaram a polícia? Klein de repente sentiu raiva da trapaça depois de ouvir a soma de 10.000 libras. Alguém poderia ser considerado rico, mesmo em Backlund, com essa quantia. Não sei se a polícia recorrerá à ajuda dos falcões noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva das máquinas para um caso simples como esse, pensou Klein, um pouco distraído. Glacis assentiu e disse, já fizemos um relatório policial do ocorrido, a polícia está prestando bastante atenção neste caso. Após muita discussão, estamos dispostos a usar uma parte do dinheiro que receberíamos como recompensa, 10 libras para quem fornecer pistas sobre o paradeiro de Lanevus. Se puder fornecer uma localização precisa e ajudar a polícia a capturá-lo, a recompensa é de 100 libras. 10 libras por uma pista? 100 libras para pegar Lanevus? Os olhos de Klein quase brilharam depois que ouviu isso. Sua respiração ficou pesada. Coincidentemente, ele estava se preocupando em como pagar o detetive no futuro. Ele mal podia pagar a segunda fase do pagamento com o pagamento extra de 3 libras que recebeu essa semana, mas se o investigador particular conseguisse concluir sua missão na próxima semana, não teria o suficiente para pagar o que prometeu. Faltariam alguns soli, desde que não precisasse gastar suas economias com outra coisa nesta semana. Talvez a polícia tenha alguns itens pertencentes a Lanevus. Mas eles não seriam muito úteis se ele já tiver deixado Tingen. Klein sentiu uma mistura de emoção e decepção. Na próxima hora e meia, Klein conseguiu mais 2 clientes devido à recomendação de Angélica. Um deles era uma divinação para uma criança de 1 ano de idade. Klein imediatamente desenhou o astrolábio de nascimento correspondente e o explicou, para a satisfação de seu cliente. O outro estava procurando por um item. Klein usou leitura de tarô, juntamente com divinação dos sonhos, para lhe dar uma área geral. Isso deixou seu cliente muito chocado, pois ele nunca havia visto um adivinho capaz de fornecer informações tão precisas.
Talvez eu possa obter fundos suficientes apenas fazendo divinações para os outros. Klein, que havia recebido algumas gorjetas, vestiu o chapéu, segurou a bengala e caminhou em direção à saída do clube. Nesse momento, viu Cristina entrar no clube mais uma vez com uma jovem garota usando um chapéu de sol ao seu lado. Cristina viu Klein e imediatamente se aproximou dele. Ela perguntou suavemente: Sr. Moretti, você disse que poderia tentar divinar o paradeiro de Lanevus se houvesse algo pertencente a ele? Correto. Klein assentiu. Cristina deu um suspiro de alívio e perguntou em um tom sério: o filho dele é algo que lhe pertence, neste caso? Klein ficou momentaneamente perdido. Lord of Mysteries, capítulo 116. A criança de Lanevus. Cristina não percebeu o olhar distante do vidente. Ela deu uma espiada em Angélica na recepção, abaixou a voz e disse: quero dizer, filho de Lanevus. Ela estendeu a mão para apontar para a moça com o chapéu e disse: esta é minha sobrinha, Megose, sua mãe é minha irmã mais velha. Lamento, e me arrependo bastante por pensar que Lanevus era um jovem notável, e apresentei Megose a Lanevus, que era solteiro. Logo depois, eles se tornaram casal. Os pais de Megose, a princípio, também ficaram felizes com Lanevus. Eles planejaram dedicar todas as suas economias à siderúrgica depois de ficarem noivos. Felizmente, antes que isso acontecesse, Lanevus fugiu. Sua família não se deparou com perdas tão grandes. Infelizmente, minha irmã e meu cunhado terão que explicar a seus parentes e amigos por que a cerimônia de noivado será cancelada, e também se preocupar com o filho que Megose está carregando. Acreditamos no Deus do vapor e da maquinaria, não acreditamos no Senhor das tempestades, então não acreditamos na castidade antes do casamento. Não culpamos Megose e até temos pena dela. No entanto, a existência da criança dificulta as coisas, especialmente porque ele tem tal pai. Ele se aproveitou das pessoas financeira e sexualmente. Klein olhou para Megose, que estava parada quieta ao lado dela. Ele então percebeu que a moça era realmente muito bonita. Ela tinha uma testa brilhante, longos cabelos loiros e um par de olhos grandes como os de Cristina. Ela parecia deprimida, mas calma, e seus lábios estavam bem apertados. Que vigarista enfurecedor, e ele até escapou com sucesso. Klein xingou Lanevus e disse, depois de pensar um pouco, se fosse uma criança que já tivesse nascido, teria uma maneira de divinar o paradeiro de Lanevus usando-a como auxílio. Mas infelizmente, isso exigiria que esperássemos alguns meses. Sim, isso pode ser um reflexo do resultado da divinação mais cedo. Seja paciente e espere persistente sem ser gananciosa, pois haverá uma oportunidade de ver a luz do sol. Alguns meses, Cristina murmurou para si mesma enquanto balançava a cabeça. Não, depois de um período tão longo, mesmo que encontrássemos Lanevus, não poderíamos recuperar nosso dinheiro. Ela olhou de soslaio para Megose. Sua voz baixou inconscientemente enquanto perguntava, você tem alguma coisa que Lanevus carregava? Não, respondeu Megose clara e gentilmente. O anel que ele me deu conta? Deve ser algo que ele carregou por muito tempo. Klein balançou a cabeça. Cristina permaneceu em silêncio por um tempo. Então olhou para Megose e disse, você tem que tomar uma decisão. Acho que manter essa criança tornaria seu futuro difícil e doloroso. Você vai dizer a ele que seu pai era um vigarista que roubou o dinheiro de muitas pessoas, incluindo de sua mãe? Hora de ir para a clínica, para o hospital. Além disso, isso poderia nos ajudar a encontrar Lanevus, a recuperar o que perdemos. Ei, essa divinação não é um pouco hardcore? Como não era o lugar de Klein se envolver nos assuntos familiares de outras pessoas, ele só pôde esperar pacientemente ao lado enquanto comentava mentalmente de vez em quando. Megose abaixou a cabeça e olhou para baixo. Ela não falou por um bom tempo. Então, ela tocou seu estômago e revelou um sorriso gentil. Ele é diferente de seu pai. Ele será um filho amável e atencioso. Ele me chuta levemente todos os dias, me dizendo seu humor. Ele até cantarola uma música, assobia e usa a música para me ajudar a dormir. Klein ouviu e de repente sentiu algo errado. A primeira parte do que Megose disse parecia normal, mas a segunda parte era como os delírios de uma louca. Ela desenvolveu um problema mental devido ao incidente? Klein levou a mão direita à glabela. Ele fingiu massagear para aliviar seu cansaço. Nesse momento, Megose de repente se virou e caminhou em direção à porta, deixando apenas uma frase.
Talvez o pai volte em segredo depois que ele nascer, mantendo uma parte do dinheiro para o filho. Klein nunca esperava que ela respondesse assim, e ficou momentaneamente surpreso, esquecendo de ativar sua visão espiritual. Então, ele assistiu impotente enquanto Megose saía do clube e descia as escadas. Cristina soltou um suspiro e disse: "Desculpe, Sr. Moretti. Desculpe incomodá-lo, procuraremos um dos itens pessoais de Lanevus que ele carregava consigo o tempo todo." Klein assentiu, pensativo. Ele a observou descer as escadas e suspirou enquanto balançava a cabeça. Na manhã seguinte, Klein entrou na companhia de segurança Blacktor, cumprimentou Rosanne e perguntou: "Onde está o jornal de hoje?" A doce menina de cabelos castanhos, Rosanne, o avaliou e disse, intrigada: "Klein, você é tão estranho. Por quê?" Perguntou Klein em resposta, sorrindo. Rosanne revirou os olhos e disse: "Você sempre lê os jornais durante o intervalo do meio-dia, porque tem aulas de misticismo pela manhã. Velho Mil já está esperando por você no arsenal. Descobri anteriormente que haveria um caso oferecendo uma recompensa, então quero ler o jornal para memorizar a aparência do criminoso. Talvez um dia eu me depare com a pessoa." Klein explicou com um sorriso. "É mesmo?" Rosanne pegou os jornais do dia e começou a folhear por curiosidade. "Procurado. Lanevus, certo?" Klein respondeu imediatamente. "Sim. Vigarista perverso. Ele roubou cerca de 10.000 libras." Rosanne leu cuidadosamente por quase 20 segundos antes de xingar repentinamente de raiva. Klein compartilhava do mesmo sentimento. "É realmente ridículo. Até eu quero me candidatar para assumir o caso." Rosanne continuou a ler e balançou a cabeça com pesar. "O caso não parece envolver fatores sobrenaturais. Mesmo se envolvesse, seria repassado aos punidores a mandato sob o Senhor das Tempestades." Klein não entendeu direito o que Rosanne quis dizer, mas depois que pegou o jornal e o leu, ele suspirou. "Sim, tantas pessoas enganadas. Deve haver crentes das 3 principais igrejas, e a empresa siderúrgica de Lanevus aparentemente ficava no sul. Se um caso estivesse relacionado a fatores sobrenaturais e envolvesse apenas crentes de um Deus, seria passado para a equipe correspondente. No entanto, se envolvesse crentes da deusa da noite eterna, Senhor das tempestades e Deus do vapor e da maquinaria, seria atribuído com base na área de jurisdição. Os falcões noturnos controlavam o burgo Golden Deuce, o burgo norte e o burgo oeste. Os punidores a mandato controlavam o burgo leste, o burgo sul e o porto, enquanto que a consciência coletiva das máquinas era responsável pelas áreas da universidade e da periferia. Enquanto folheava os jornais, Klein memorizou a aparência de Lanevus. Ele tinha uma testa rechonchuda, cabelos pretos, olhos castanhos e um par de óculos com lentes quase redondas. Ele sorria levemente, parecendo estar zombando de todos. Fora o par de óculos, Lanevus não parecia ter traços marcantes e tinha uma aparência realmente comum. Ele conversou com Rosanne casualmente e depois passou pela divisória, se preparando para ir ao subsolo. Então, ele viu o pálido e frio coletor de cadáveres Fry e a autora de olhos pretos Secatron saindo da sala de lazer em direção a ele. Depois de uma simples saudação, Klein observou seus 2 companheiros de equipe saírem e descobriu Dan Smith em um casaco preto de pé ao lado da porta que ele abriu. "Um caso?" perguntou Klein, curioso. Naquela hora do dia, não haveria 2 falcões noturnos saindo juntos sem motivo. Dan o olhou com seus olhos cinzentos. Ele assentiu e sorriu. "Parece que houve um incidente paranormal no burgo oeste. Enviei Seca e Fry para verificar, mas você não precisa se preocupar com isso. Até que domine as técnicas de combate, não pretendo enviá-lo a qualquer missão. Tenho que assumir a responsabilidade pelos membros da minha equipe. Capitão, você é uma pessoa tão boa. Fora a queda de cabelo e a má memória, você é impecável." Klein elogiou internamente. Ele pediu confirmação. "Em outras palavras, só preciso participar de aulas de misticismo e treinamento de combate. Não preciso contribuir com nada e ainda posso receber meu pagamento?" "Isso é apenas temporário", confirmou Dan. "Eu só preciso frequentar as aulas e malhar, e receberei um amplo salário." "Só de pensar já é ótimo", pensou Klein alegremente. "Espero que não haja mais coincidências." Ele orou em silêncio. Os dias passaram pacificamente até sexta-feira. Klein completou seu treinamento de combate e pegou uma carruagem de volta para a rua Bezic.
Ao lado de fora da companhia de detetives particulares Henry, ele olhou para a esquerda e para a direita. Confirmado que ninguém estava olhando, ele colocou a máscara de gaze, levantou a gola do casaco e subiu rapidamente as escadas. Batendo na porta, Klein viu o homem musculoso de meia-idade, detetive Henry, novamente. Boa tarde, senhor. Um dos casos que você nos confiou foi completado. Detetive Henry, de olhos azuis profundos, falou com uma voz rouca devido à bebida e ao fumo. Klein baixou a voz intencionalmente e disse: é a informação do homem que apareceu no bar Dragão Maligno? O homem que comprou os ingredientes suplementares da poção Espectador. Sim. Henry acenou com o cachimbo. Então, ele não disse nada, mas olhou para Klein com um sorriso. Klein entendeu o que o homem queria dizer e pegou 4 notas de 1 libra e as entregou. Este é o segundo pagamento. Ele fez uma pausa e acrescentou: me dê um recibo. Suas economias foram reduzidas a menos de 1 libra. Tudo bem. Henry tossiu. Ele verificou as marcas anti-falsificação nas notas enquanto instruía sua equipe a trazer caneta e papel. Então, ele chamou Klein para se sentar enquanto rapidamente escrevia um recibo e carimbava um selo na parte inferior. Depois de concluir tudo, Henry deu uma tragada no cachimbo e disse: de acordo com a sua descrição, meu assistente e eu esperamos no bar Dragão Maligno por 3 dias antes de finalmente encontrar aquele homem. Ele é um cavalheiro bastante alerta e é bom em observação. Felizmente, somos experientes. Seu nome é Dexter Guderian, um médico do asilo mental de Greenhill. Lord of Mysteries, capítulo 117. Contato. Dexter Guderian, médico do asilo mental de Greenhill. Klein repetiu silenciosamente o que o detetive havia dito e começou a pensar sobre como poderia interagir com esse médico que ele suspeitava ser um espectador dos alquimistas da psicologia. Ele não queria se arriscar demais nisso, não queria que os falcões noturnos descobrissem que ele era problemático. Ele não queria perder a vida que tinha agora com uma mera troca de informações e recursos. Além disso, esse indivíduo provavelmente era um espectador. Qualquer pessoa que não tivesse passado por um treinamento especial não seria capaz de esconder seus motivos e pensamentos deste tipo de Beyonder. Devo pegar um substituto, me fazendo parecer um pouco mais misterioso? Não. Quanto mais pessoas envolvidas, mais fácil é de ter problemas. Sim, talvez eu possa esconder a verdade dentro da verdade. Vou informar esse médico sobre meus pensamentos e sentimentos através da minha expressão e linguagem corporal, mas não toda a verdade. Seguindo a descrição de Dexter Guderian do detetive Henry, Klein pensou em quais métodos poderia usar para minimizar os riscos sem afetar os resultados desejados. Lentamente, ele encontrou inspiração em um filme de detetive que assistiu. Bem, posso tentar isso, mas vou ter que praticar repetidamente. Klein assentiu interiormente antes de dirigir toda a sua atenção para o que detetive Henry tinha a dizer. Cough! Henry tossiu e disse: ainda estamos trabalhando no pedido que envolve a chaminé vermelha. Deve saber que existem muitas casas em Tingen com características semelhantes. Claro, seria muito mais fácil se pudesse nos fornecer mais pistas. Klein riu secamente. Não teria que fazer o pedido se tivesse mais pistas. Honestamente, essa longa investigação o deprimiu, pois a pessoa nos bastidores obviamente notou as divinações de Klein e teve tempo mais que suficiente para encontrar outro esconderijo. Assim, tudo o que podia fazer era esperar encontrar pistas relevantes das informações dos inquilinos. E apenas isso custou 7 libras, apenas o pensamento deu um aperto no coração. Klein pegou sua bengala e saiu depois que o detetive Henry terminou seu relatório. Às 20 para as 9 da manhã de sábado, em um escritório do asilo mental de Greenhill, Dexter Guderian, que usava óculos com aro de ouro, tirou a jaqueta e o chapéu e os pendurou no cabideiro. Ele tinha acabado de pegar sua lata de café em pó quando ouviu um bater na porta. Por favor, entre, disse Dexter casualmente. A porta entreaberta se abriu e um jovem de blusão preto entrou. Dexter não reconheceu a pessoa que entrou. Então ele perguntou, intrigado. Bom dia, você é? Klein fechou a porta, tirou o chapéu e o pressionou contra o peito antes de se curvar. Bom dia, Dr. Dexter. Por favor, perdoe-me por ter tido a liberdade de visitá-lo sem aviso prévio. Sou o inspetor probatório Klein Moretti, do Departamento de Polícia de Ava. Estes são meus documentos de identificação e distintivo. Inspetor? Dexter murmurou suavemente quando recebeu os documentos de identificação e o distintivo de Klein. Departamento de Operações Especiais. Ele olhou para cima lentamente, com os olhos calmos, como se estivesse examinando alguma coisa.
Cabelo preto e curto, pupilas ligeiramente mais escuras que castanhas, uma aura acadêmica, sem má intenção no momento. Daxter devolveu os itens e apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Por favor, sente-se, oficial. Como posso ajudá-lo? Klein se sentou e colocou a bengala ao lado. Ele lentamente guardou seus documentos e distintivo e sorriu. Por favor, permita-me me apresentar novamente. Também sou membro do Esquadrão dos Falcões Noturnos de Tingen, especializado em lidar com incidentes envolvendo o sobrenatural. Bom dia, senhor espectador. Antes de terminar sua frase, ele não ficou surpreso ao ver as pupilas de Daxter se contraírem. Daxter retraiu a mão, parecendo que estava prestes a escapar. Oficial, não entendo o que você quer dizer. Daxter forçou algumas palavras, quase incapaz de manter sua postura. Eu não gosto de piadas como essa. Talvez deva chamar os seguranças. Klein lentamente tirou o revólver do coldre da axila, seu sorriso imutável. Senhor Daxter, sei que você pode ver minha confiança e que eu não tenho nenhuma intenção ruim. Honestamente falando, eu não tinha muita certeza, mas sua reação me deu a resposta que precisava. Tudo o que eu disse agora é verdade, Klein acrescentou internamente. Daxter relaxou um pouco, seu olhar indo em direção ao revólver. Ele perguntou confuso. Acho difícil entender por que você veio me procurar, acho que não revelei nada. Klein riu e respondeu. Foi apenas uma coincidência, ou talvez o destino quisesse que nos encontrássemos. Nós nos encontramos uma vez no mercado clandestino no Bar Dragão Maligno, mas você não me notou naquela época. Você foi esperto em comprar primeiro os ingredientes suplementares para a poção, mas já que estou familiarizado com essa fórmula, você chamou minha atenção. Daxter de repente exalou, como se tivesse acabado de perder a motivação para se defender. Entendo. Eu pensei que fui cuidadoso o suficiente em pensar que... Depois de murmurar para si mesmo, ele olhou nos olhos de Klein e disse, Oficial, eu sei que você não está aqui para me prender. Qual é o verdadeiro motivo desta visita? Com uma expressão relaxada, Klein disse, sou diferente dos outros falcões noturnos. Não acredito que os Beyonders que não estão conosco sejam criminosos ou tenham somente más intenções. Isso não é justo para aqueles que cumprem a lei. Daxter mudou de postura. Ele relaxou e disse, o mundo estaria em paz se os outros falcões noturnos, punidores a mandato e a consciência coletiva das máquinas agissem como você. Você conhece outros membros dos falcões noturnos, punidores a mandato e da consciência coletiva das máquinas? Klein fingiu surpresa. Isso não é algo que uma pessoa que se tornou um Beyonder pelo acaso deveria saber. Deve haver alguma organização o ajudando. Ele se inclinou para trás e disse com um sorriso, alquimistas da psicologia? Ele assistiu casualmente à expressão de Daxter se contorcer enquanto dizia essas palavras. Pude ver que você estava antecipando minha resposta, ainda assim deixei escapar e caí na sua armadilha linguística, disse Daxter, frustrado. Ele começou a perceber que o estado de espectador não era onipotente. Ele sabia por que o outro estava aqui, mas isso não significava que ele entendia os detalhes. Klein acariciou o cilindro do revólver e disse, Doutor, precisamos ter uma conversa honesta. Isso pode começar comigo. Não acredito que Beyonders solitários sejam criminosos em potencial, mas concordo que todo Beyonder deve ser registrado e monitorado. Essa é uma precaução contra o risco do Beyonder perder o controle, é para evitar a ocorrência de algo ainda mais perigoso. Não vou atrapalhar sua vida normal, mas espero que haja uma cooperação limitada entre nós. Cooperação limitada? Daxter perguntou, como se estivesse pensando em algo. Klein soltou uma risada suave. Sim, limitada. Por exemplo, me contar sobre sua condição regularmente. Deve saber que é possível salvar alguém que ainda não perdeu completamente o controle, e os falcões noturnos têm experiência considerável nesse aspecto. Ou, se puder me dar pistas sobre um Beyonder que você conhece, ou um Beyonder em sua organização que está prestes a fazer algo que pode colocar inocentes em risco. Ou, se você quiser trocar algo por itens dos quais possa fazer melhor uso. É um benefício que estou lhe oferecendo, você deve saber o que essas vantagens significam. Além disso, você não precisa se preocupar em ser perseguido repentinamente por membros dos falcões noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva das máquinas um dia. Pode viver sua vida com alegria e estabilidade. Nós lhe daremos algo que pode usar para provar sua identidade. Pode usá-lo quando não tiver outras opções. Daxter ouviu em silêncio.
e depois de um tempo, ele disse: Você quer que eu traia minha organização? Não, trair não, disse Klein sinceramente. Esta é a proteção da justiça, da moral e da bondade. Você está impedindo algo maligno, impiedoso e sangrento. Fora isso, eu não pediria que traísse os segredos da organização em que está. Daxter pensou por um momento, como se estivesse se sentindo melhor agora que havia uma desculpa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de estender a mão direita. Há uma cooperação bem-sucedida. Klein apertou sua mão e disse: Há uma cooperação bem-sucedida. Ele parou por um momento antes de rir. Doutor, agora você pode me dizer se é membro dos alquimistas da psicologia? Sim. Daxter assentiu. Klein, que não havia desativado sua visão espiritual desde que entrou, não viu nenhuma mudança nas cores de suas emoções. Assim, ele perguntou discretamente: Como você se juntou aos alquimistas da psicologia? Daxter olhou nos olhos dele e disse: Eu descobri que havia um paciente desse asilo que podia ver através de mim quando eu estava cuidando dele. Sua mente clara não era nada como a de um lunático. Seu nome é Rudy Eugen. Klein decorou o nome e conversou mais um pouco com Daxter, decidindo sobre uma maneira secreta de se comunicar e se encontrar. Por enquanto, ele não falou sobre poções, fórmulas e rumores. No momento apropriado, ele se despediu e guardou o revólver antes de sair do escritório de Daxter. Daxter exalou depois que viu as costas de Klein desaparecerem de seu campo de visão. Ele caiu na cadeira, se sentindo um pouco angustiado e relaxado. Rua Zouteland 36. Dentro da companhia de segurança Blacktor, sentado atrás de sua mesa, Dan varreu a área com os olhos cinzentos e perguntou: O que aconteceu? Klein, que estava atrasado cerca de meia hora, organizou seus pensamentos e disse: Capitão, encontrei um Beyonder e confirmei que ele é um membro dos alquimistas da psicologia. Ele é um médico ortodoxo e está disposto a cooperar conosco. Acho melhor manter o status quo. Ele poderia nos ajudar a aprender mais sobre a condição atual dos alquimistas da psicologia. Após uma pausa de alguns segundos, Klein acrescentou: Quero transformá-lo em um informante dos Falcões Noturnos, ou em um membro externo oculto. A palavra informante veio da língua Entis, criada pelo imperador Roselle. Dan assentiu devagar e disse: Você lidou bem com a situação, mas seria melhor me informar quando enfrentar esse tipo de situação no futuro. Me dê as informações do médico e um relato por escrito sobre como você lidou com a situação. Vou dar a ele algo que possa usar para provar sua identidade. Além disso, não fale disso com Leonard e o resto. Mesmo sendo companheiros de equipe confiáveis, o protocolo claramente exige que mantenhamos isso em sigilo. Você ficará encarregado de entrar em contato com esse médico no futuro. Klein exalou silenciosamente e respondeu com um sorriso: Tudo bem. Lord of Mysteries, capítulo 118. Agosto. O tempo passou e Tingen se despediu do final do verão. A temperatura agora oscilava entre 26 e 27 graus Celsius. Voxos. Klein se levantou da banheira e deu um passo à frente, deixando cair gotas de água no chão. Ele ficou parado, nu, olhando para seu abdômen. Flexionando, ele viu linhas musculares proeminentes aparecerem. Esse era o resultado de seu treinamento diário. Além disso, ele parecia muito mais enérgico. E hoje, seu professor de combate, Gavain, começou a lhe ensinar a técnica básica de combate com os pés, tanto para bater bem como as técnicas para usar força. Tap. 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 Klein pisou no chão do banheiro com os pés descalços, deslizando para frente ou recuando antes de se esquivar para a direita e balançar o punho enquanto fazia um gesto defensivo. Ufa! Ele parou e soltou um suspiro, feliz. Então, pegou a toalha ao lado e se enxugou. Depois de entrar em contato com Daxter Guderian, o médico do hospício, Klein pareceu ter escapado das coincidências por 2 semanas inteiras. Sem o bombardeio constante de incidentes sobrenaturais, sua vida se tornou estável. Ele recebeu seu salário em dia, pesquisou a fundo sobre misticismo, treinou tiro e suas habilidades de combate, desenvolveu novas receitas culinárias, adquiriu lentamente utensílios domésticos decentes e outras decorações com bênção e melissa, perguntou a seus colegas sobre casos sobrenaturais antigos, divinou para pessoas que foram ao clube e seguiu rigorosamente os princípios que havia descoberto. Isso o tornou mais estável.
Se não fosse pelas noites em que ele ainda sentia a falta da terra, pela chaminé vermelha que ainda não havia sido descoberta, ou pela imagem do fantoche de pano do infortúnio que ainda aparecia em seus sonhos ocasionalmente, ele teria começado a se acostumar com sua vida atual e considerá-la de maneira carinhosa. Durante esse período, 3 reuniões do Clube do Tarô aconteceram, mas Klein não recebeu novas páginas do diário de Roselle. No entanto, de acordo com a explicação da sorta Justiça, ela havia conhecido 2 Beyonders e estava entrando em contato com elas periodicamente. Quando entrasse em seu círculo social, era provável que conseguisse mais páginas do diário de Roselle. O enforcado também expressou que havia retornado à Terra e estava lidando com alguns assuntos, mas assim que tivesse algum tempo livre, logo começaria a procurar por mais páginas. Além disso, Justiça achava que as 2 Beyonders que havia conhecido eram candidatos em potencial para se juntar à reunião. Ambas tinham identidades decentes como cobertura, concertos, mais diferentes, canais de informação, além de princípios e características únicas. Elas não eram do tipo de pessoa que venderiam um segredo. O único problema era que eram apenas Beyonder sequência 9, o que não era muito adequado para uma organização secreta de alto nível, como o Clube do Tarô. Organização secreta de alto nível? Parece mais um esquema de pirâmide. Klein soltou um suspiro pesado para encobrir o fato de que estava sem palavras para responder à complacência da senhorita Justiça. Ele só podia concordar em observar por mais tempo as 2 Beyonders. Claro, a sorta Justiça não era a donzela inocente e romântica de antes. Ela manteve a guarda e nunca mencionou os nomes e características das 2 Beyonders, temendo que o enforcado pudesse identificá-la através disso. A senhorita Justiça disse que sente claramente os sinais de digestão da poção. Talvez ela precise de mais 3 ou 4 semanas até concluir sua atuação como espectadora. Minha aquisição da fórmula telepata deve ser antecipada. Klein jogou de lado a toalha que usou para se secar e se vestiu enquanto pensava no encontro do Clube do Tarô do dia anterior. Nos últimos 20 dias, ele havia se encontrado com Dexter Guderian apenas uma vez. Ele achava de que a pressa era inimiga da perfeição, então apenas conversou sobre o estado do médico e perguntou questões sem importância sobre os alquimistas da psicologia. Dada a velocidade com que Justiça estava digerindo a poção, ele não teve escolha senão começar a pensar em como obter a fórmula da sequência 8, telepata, de Dexter mais cedo que o planejado. Klein abotoou sua camisa e pegou outra toalha seca para enxugar o cabelo. Comparado com a sorta Justiça, ele estava digerindo a poção vidente ainda mais rápido do que o esperado. Nesta semana, os sons que não deveria ouvir e as coisas que não deveria ver já haviam desaparecido enquanto em estado de cogitação ou visão espiritual. Virando a toalha, Klein continuou secando o cabelo. Ele levantou a cabeça para olhar para a porta e murmurou para si mesmo: os princípios de vidente que eu descobri são realmente eficientes. Semana que vem. Sim. Eu devo ser capaz de digerir a poção por completo até a próxima semana. Eu não tenho ideia de onde obter o chifre de um bode adulto cinza montanhês de ornacis e um talo completo de uma rosa com rosto humano exigida na fórmula palhaço. Talvez eu pudesse fazer o que Madame Dali fez, e fazer um pedido especial? Mas isso definitivamente atrairia a atenção dos superiores, e eu desejo progredir no meu próprio ritmo. O crente da Ordem Aurora no departamento de polícia também foi encontrado, mas ainda tenho que descobrir quem é esse Sr. Z. Henry disse que concluiria o pedido da chaminé vermelha antes do final desta semana. Minhas economias pessoais retornaram para pouco mais de 7 libras, então pelo menos não preciso me preocupar em fazer o pagamento final. Algumas das informações sobre casas e inquilinos que ele forneceu não pareciam ter nenhuma normalidade, mas não tenho tempo para investigá-las uma a uma. Talvez possa ver quais casas de chaminé vermelha receberam novos inquilinos recentemente? Essa é uma maneira de tratar o assunto. Sentado em silêncio por mais meio minuto, ele vestiu sua calça preta, a gravata borboleta e o coldre de axila. Então pegou seu traje de treinamento, que estava suado, do chão e o jogou no cesto de roupa suja. Abrindo a porta, ele saiu do banheiro. Ele havia acabado de terminar seu treinamento de combate na quarta-feira à tarde, e ainda estava na casa de seu professor, Gavin. Olá, Sr. Moretti. Por acaso, a criada de Gavin passou, e rapidamente se curvou, cumprimentando. Klein assentiu levemente e apontou para o banheiro bagunçado. Você poderia limpar o banheiro, por favor? Claro, senhor. As roupas serão cuidadas pela empregada da lavanderia. Ela virá às 6.
A serva manteve a cabeça baixa quando respondeu. Empregadas de lavanderia não tinham acomodação nem comida inclusos, portanto não eram contratadas por apenas uma família, sendo normalmente contratadas para cuidar da roupa de várias famílias. Ou elas corriam diariamente, lavando as roupas de uma família antes de ir para a próxima, ou reuniam todas as roupas de diferentes famílias e cuidavam de tudo ao mesmo tempo, antes de enviá-las de volta. Só então mal conseguiam ganhar a vida. Klein não falou muito, e voltou para a sala, para se despedir do proprietário, que estava sentado na cadeira de balanço. Ele viu Gavin assentindo letargicamente, com um cobertor marrom claro cobrindo as pernas com notícias de Ava nas mãos. Klein sabia que o cavalheiro, que estava a se banhar no sol, estava na casa dos 50, mas sua apatia e indiferença o faziam parecer estar na casa dos 80 anos. Durante o treinamento de combate, Gavin mantinha seu silêncio e só dava dicas quando necessário. Ele não era de conversa fiada. Klein estava tão exausto com o treinamento diário que não tinha intenção de tentar conversar. Assim, seu relacionamento permaneceu distante. A partir de suas demonstrações, a força do professor Gavin ainda é bastante aterradora e seus passos também são bem rápidos. Eu acho que não seria um problema para ele lutar contra 3 de mim. Ele tem o salário da delegacia e também comprou um terreno em uma vila nos subúrbios de Tingen que oferece aluguel fixo. Ele contrata um chefe, uma criada e uma empregada de lavanderia. Na Terra, um homem de 50 anos com tanta riqueza estaria viajando pelo mundo. Klein desviou o olhar de Gavin e balançou a cabeça. Então foi até o cabideiro para pegar sua cartola e seu blusão preto. Depois de se arrumar, ele pegou sua bengala e saiu da casa, andando pelo caminho de pedra coberto de grama em direção aos portões. Nesse momento, ele viu que havia uma carruagem de 2 rodas parada do lado de fora da cerca de metal, e havia um homem com um rosto familiar parado ao lado. Leonard? Klein murmurou, olhando desconfiado para seu companheiro de equipe de cabelos bagunçados. Leonard estava usando uma camisa branca, calça preta e botas de couro sem botões enquanto girava o chapéu nas mãos. Quando viu Klein sair da casa, ele sorriu e perguntou, "Você está agradavelmente surpreso?" Apenas surpreso, sem nenhuma alegria. Klein ignorou o comportamento inadequado de Leonard e olhou nos olhos verdes do falso poeta. "O que aconteceu?" Leonard colocou o chapéu e disse, "O capitão quer que você trabalhe comigo e com o Fry. Vamos conversar no caminho." Ok. Klein o seguiu até a carruagem. Enquanto a paisagem do lado de fora da carruagem passava, Leonard pegou a bolsa de documentos ao seu lado e a jogou para Klein. Klein a pegou com firmeza e pegou um documento de dentro. Ele então começou a ler com atenção. 11 de agosto, 23 horas, em uma casa de trabalho no Burgo Oeste, Salos, falido, tentou iniciar um incêndio criminoso para causar uma tragédia. Mas no final, só conseguiu se queimar até a morte. 11 de agosto, 22 horas, trabalhador do porto, Zid, pulou no rio Tussok e acabou com sua vida arrasada pela pobreza. 11 de agosto, 20 horas, na parte de baixo da rua Cruz de Ferro, a senhora Lauvis, que ganhava a vida vendendo caixas de fósforos, morreu de uma doença súbita. Klein ficou intrigado quando leu os 2 primeiros incidentes. Ele achou as mortes bastante ordinárias e comuns. Não deveria apenas ser desconsiderado pelos falcões noturnos, como também a força policial evitaria o desperdício de recursos para investigar causas tão óbvias de morte. No entanto, quando leu a lista inteira, ele lentamente franziu as sobrancelhas. Depois de 2 páginas, ele de repente levantou a cabeça e olhou para Leonard. "Isso não é muito?" Quando o número de mortes comuns alcançou uma quantidade impressionante, era difícil chamá-las de normais. Pela primeira vez, Leonard assentiu seriamente e disse, "O número de incidentes de morte nas últimas 2 semanas é 5 vezes a taxa normal." Quando o quartel-general da polícia de Tingen tabulou os dados, eles perceberam o problema e rapidamente o repassou para nós, assim como para os punidores a mandato e a consciência coletiva das máquinas. Embora esses incidentes de morte parecessem normais durante as investigações iniciais, o capitão acredita que devemos investigá-los mais uma vez. Isso pode exigir ajuda de divinação ou magia ritualística. Klein disse com um olhar esclarecedor. "Entendi." Leonard estalou os dedos e explicou. "Você, eu e Fry somos uma equipe. Ele está esperando por nós na parte de baixo da rua Cruz de Ferro. Seca, Royale e Velho Nil são outra equipe investigando os incidentes correspondentes no Burgo Norte. O capitão está na companhia de segurança para responder a qualquer emergência." Ok.
Klein assentiu solenemente e de repente pensou em algo, perguntando então rapidamente: posso passar por minha casa e deixar um bilhete? Ele precisava dizer ao seu irmão e irmã que não poderia jantar em casa naquela noite porque algo aconteceu. Leonard riu. Não tem problema, é caminho. Com isso, Klein se acalmou e leu os incidentes de morte novamente, com a intenção de encontrar um elo entre os vários nomes, horários e causas da morte. Então, ele de repente percebeu algo. Esta é a minha primeira missão em grupo depois de me tornar um falcão noturno? Lord of Mysteries, capítulo 119. A verdadeira rua inferior. Tingen, Rua Narciso número 2. Klein, que havia deixado um bilhete, trancou a porta e caminhou rapidamente em direção a Leonard Mitchell, que estava esperando ao lado da rua. Os cabelos pretos e curtos de Leonard haviam crescido um pouco ao longo do mês, e a falta de cuidado fazia com que parecesse bagunçado. Apesar disso, seu cabelo bagunçado ainda complementava sua aparência decente, olhos cor de esmeralda e aura poética, exalando um senso diferente de beleza. De fato, qualquer penteado depende do rosto, Klein achou graça. Ele apontou na direção da Rua Cruz de Ferro e perguntou: Fry está esperando por nós lá? Sim. Leonard alisou sua camisa, que estava para fora da calça, e disse casualmente: você notou alguma coisa quando estava olhando os documentos? Klein, que segurava sua bengala na mão esquerda enquanto caminhava ao longo da rua, disse: não encontrei nada em comum em seus horários, locais ou causas de morte. Você deve saber que qualquer ritual que envolva deuses malignos ou demônios deve ser realizado dentro de um determinado período de tempo ou usando algum método especial. Leonard tocou o revólver personalizado, escondido embaixo da camisa, na cintura, e riu. Essa não é uma regra absoluta. Em minha experiência, alguns deuses malignos ou demônios são facilmente satisfeitos, desde que tenham um interesse particular no que lhes está sendo pedido. Além disso, um bom número de mortes parece normal. Temos que omiti-las antes que possamos chegar à resposta verdadeira. Klein olhou para ele e disse: é por isso que o capitão nos pediu para investigar mais uma vez, para eliminar os incidentes normais. Leonard, seu tom e descrição me dizem que você tem uma experiência considerável nessa área, mas só é membro dos Falcões Noturnos há 4 anos, com uma média de 2 incidentes sobrenaturais por mês. Além disso, um grande número deles era simples e fácil de ser resolvido. Ele sempre achou que Leonard Mitchell era um pouco estranho e misterioso. Não apenas sempre desconfiava dele, mas também acreditava que havia algo de diferente nele. Além disso, seu comportamento também mudava de tempos em tempos, às vezes quieto, às vezes arrogante, às vezes impertinente, às vezes sério. Será que você também teve um encontro de sorte? Um encontro que fez você se ver como uma estrela em uma peça? Klein fez uma dedução grosseira com base em todos os filmes, romances e dramas que assistiu no passado. Ao ouvir essa pergunta, Leonard riu e disse: isso é porque você ainda não é um falcão noturno completo. Ainda está na fase de treinamento. A Catedral Sagrada compila um registro de todos os encontros sobrenaturais acontecidos nas catedrais das diferentes dioceses e o entrega aos seus membros uma vez a cada 6 meses. Além de suas lições de misticismo, você pode enviar uma solicitação ao capitão e solicitar a entrada no portão Chanis para ler esses registros. Klein assentiu, esclarecido. O capitão nunca mencionou. Klein não teve a oportunidade de entrar no portão Chanis até agora. Leonard riu e disse: pensei que você já estivesse acostumado com o estilo do capitão. Pensar que ainda está esperando ingenuamente que ele se lembre. Ao dizer isso, ele acrescentou de forma significativa: devemos ser cautelosos com o capitão se chegar um dia em que ele se lembre de tudo. Isso significaria uma perda de controle? Klein assentiu, sua expressão séria. Ele então perguntou: o esquecimento é exclusivo do capitão? Eu pensava que era um problema causado pela sequência sem sono. Passar a noite acordado geralmente leva à perda de memória. Mais precisamente, é um sintoma exclusivo de um pesadelo. Com sonhos e realidade entrelaçados, muitas vezes é difícil para uma pessoa diferenciar entre o que é real e o que não é. Eles precisam se lembrar do que não faz parte da realidade. Leonard queria explicar mais, mas eles já haviam chegado à Rua Cruz de Ferro e encontraram o coletor de cadáveres, Fry, esperando por eles na estação de transporte público. Fry usava um chapéu preto redondo e um blusão de cor semelhante, com uma pasta de couro na mão. Ele estava tão pálido que fez Klein suspeitar se não iria desmaiar a qualquer momento. Sua aura fria fez todos os outros que esperavam pela carruagem manterem distância dele.
Depois de acenar um para o outro, os três se agruparam em silêncio e passaram pela padaria Smirin antes de virar para a rua debaixo da Rua Cruz de Ferro. Eles imediatamente se depararam com um barulho. Comerciantes que vendiam sopa de mariscos, peixe grelhado, cerveja de gengibre e frutas gritavam histericamente por atenção, fazendo com que os pedestres desacelerassem involuntariamente. Já passava das 5. As pessoas estavam voltando para a Rua Cruz de Ferro, e as laterias das ruas estavam ficando lotadas. Algumas crianças estavam misturadas na multidão, assistindo tudo friamente, sua atenção nos bolsos dos pedestres. Klein costumava vir aqui buscar comida barata e estava familiarizado com as ruas, principalmente porque morava em um apartamento nas proximidades antigamente. Ele lembrou ao grupo: cuidado com os ladrões. Leonard sorriu. Você não precisa se importar com eles. Ele ajeitou a camisa e ajustou o coldre da arma, revelando o revólver. De repente, todos os olhares fixos nele se afastaram. Os pedestres ao seu redor instintivamente abriram caminho. Klein congelou por um momento, mas depois alcançou Leonard e Fry com passos largos. Ele abaixou a cabeça, tentando evitar ser notado por alguém que pudesse conhecê-lo. Benson e Melissa ainda tinham negócios com os vizinhos daqui. Afinal, eles não haviam se mudado para muito longe. Os três passaram pela área onde havia muitos vendedores ambulantes e viraram na verdadeira rua debaixo da Rua Cruz de Ferro. Os pedestres aqui estavam todos vestidos com roupas velhas e esfarrapadas. E eles eram cautelosos com estranhos vestindo roupas boas e bonitas. No entanto, também havia ganância em seus olhos, como abutres observando uma refeição, esperando atacar a qualquer momento. Mas o revólver de Leonard impediu que qualquer acidente acontecesse. Vamos primeiro investigar a morte de ontem. Vamos começar com a senhora Lauvis, uma senhora que colava caixas de fósforos para ganhar a vida. Leonard virou as anotações e apontou para um lugar não muito longe. Primeiro andar, número 134. Enquanto os três avançavam, crianças que brincavam nas ruas e vestiam roupas surradas rapidamente se esconderam na esquina da rua. Eles os observaram com olhos cheios de curiosidade e medo. Olhe para os braços e pernas deles, finos como palitos de fósforo. Leonard suspirou. Ele entrou no edifício número 134 primeiro. O ar, que era uma mistura de vários cheiros diferentes, penetrou nas narinas de Klein. Ele conseguia detectar fracamente o cheiro de urina, suor e mofo, e também o cheiro de carvão queimado. Klein não pôde deixar de tampar o nariz. Ele então viu Beat Mountbatten, que os esperava lá. O oficial Mountbatten tinha um bigode amarelo acastanhado e invejava o posto de inspetor de Leonard. Senhor, eu já pedi a Lauvis para esperar em seu quarto, disse Beat Mountbatten com sua voz estridente única. Ele claramente não reconheceu Klein, que agora parecia mais enérgico e decente. Tudo o que importava era puxar o saco dos três policiais à sua frente enquanto os conduzia a família Lauvis no primeiro andar. Era um apartamento simples. Havia um beliche na vertical dentro do quarto e uma mesa cheia de cola e papelão no lado direito. O canto da sala estava cheio de moldes para caixas de fósforos, enquanto um armário velho ficava à esquerda, servindo como espaço de armazenamento para roupas e talheres. Um fogão, um vaso sanitário e uma pequena quantidade de carvão e madeira ocupavam os dois lados da porta, enquanto o centro da sala era ocupado por dois colchões sujos. Um homem estava dormindo debaixo de um cobertor rasgado, não deixando espaço para ninguém andar. Uma senhora estava no nível mais baixo do beliche, com a pele gelada. Era claro que ela havia perdido todos os sinais de vida. Ao lado do cadáver estava sentado um homem na casa dos 30. Ele tinha cabelos oleosos, parecia desanimado e seus olhos haviam perdido o brilho. Lauvis, esses três oficiais estão aqui para examinar o corpo e fazer algumas perguntas, gritou Beat Mountbatten, sem nenhuma consideração pelo homem adormecido. O homem desanimado ergueu os olhos e perguntou, surpreso, alguém já não examinou o cadáver e me questionou? Ele estava usando com um uniforme de trabalhador azul acinzentado, com vários remendos visíveis. Responda quando eu mandar. Por que você tem tantas perguntas? Beat Mountbatten repreendeu o homem e depois se voltou para Leonard, Klein e Fry. Oficiais, este é Lauvis. A pessoa na cama é sua falecida esposa. De acordo com nossa análise preliminar, ela morreu de uma doença súbita. Klein e o resto foram na ponta dos pés até a beira da cama. Fry, de nariz alto e lábios finos, não disse nada com seu comportamento frio. Em vez disso, deu um tapinha em Lauvis gentilmente, sinalizando para o homem abrir caminho para poder examinar o corpo.
Klein olhou para o homem adormecido e perguntou, este é? Meu inquilino. Lauvis esfregou a testa enquanto dizia, o aluguel deste quarto é de 3 soli e 10 centavos por semana. Sou apenas um trabalhador no porto, e minha esposa ganhava 2 centavos e meio por cada caixote de caixa de fósforos colada. Cada caixote tem até 130 caixas. Nós também temos um filho. Temo que alugar o restante do espaço para outra pessoa, e só cobramos 1 soli por semana pelo colchão. Eu tenho um inquilino que está ajudando no teatro, e ele não volta antes das 10 da noite, então ele vendeu seus direitos ao colchão durante o dia para este homem. Ele é a pessoa que vigia o portão do teatro à noite, então ele paga apenas 6 centavos por semana. Ouvindo a outra pessoa balbuciar enquanto explicava, Klein não pôde deixar de olhar para a caixa no canto da sala. Um caixote tem cerca de 130 caixas de fósforos e só rende 2,25 centavos, o preço de 2 quilos de pão preto. Quantos caixotes ela poderia completar por dia? Leonard examinou os arredores e perguntou, sua esposa estava agindo de maneira normal antes de sua morte? Lauvis, a quem já foram feitas perguntas semelhantes, apontou para o lado esquerdo do peito e respondeu, desde a semana passada, bem, talvez na semana anterior, ela disse que se sentia abafada nessa área e não conseguia recuperar o fôlego. O precursor de uma doença cardíaca? Uma morte normal? Klein interrompeu. Você viu como ela morreu? Lauvis tentou se lembrar. Ela parou de trabalhar após o pôr do sol. Velas e gasolina são mais caras que caixas de fósforos. Ela disse que estava muito cansada e me pediu para conversar com as crianças e deixá-la descansar. Quando a vi novamente, ela já tinha parado de respirar. Lauvis não conseguiu mais esconder sua tristeza e dor quando disse isso. Klein e Leonard fizeram várias perguntas, mas não conseguiram encontrar nada de sobrenatural sobre a morte. Depois que eles se entreolharam, Leonard disse, Sr. Lauvis, espere do lado de fora por alguns minutos. Vamos fazer um exame completo no cadáver, eu não acho que você queira ver isso. Tudo bem. Lauvis levantou-se nervosamente. Bitmundbatten caminhou em direção ao colchão e chutou o inquilino, o jogando violentamente para fora do apartamento. Ele então fechou a porta e guardou a sala pelo lado de fora. Então? Leonard olhou para Fry. Ela morreu de ataque cardíaco, disse Fry sem dúvidas, retraindo as mãos. Klein pensou por um momento antes de tirar meio centavo do bolso, pretendendo fazer um julgamento rápido. O ataque cardíaco da Sra. Lauvis foi devido a causas sobrenaturais? Não, isso é muito restrito, a resposta pode ser enganosa. 1. Existem fatores sobrenaturais que influenciaram a morte da Sra. Lauvis? Eu vou usar isso. Ele rapidamente decidiu uma afirmação para usar. Enquanto recitava, Klein caminhou até o lado do cadáver da Sra. Lauvis. Seus olhos ficaram mais sombrios, e ele então jogou a moeda. O som da moeda reverberou pela sala quando ela caiu direto na palma da mão de Klein. Desta vez, o retrato do rei estava voltado para cima. Isso significava que havia fatores sobrenaturais influenciando a morte da Sra. Lauvis. Lord of Mysteries, capítulo 120, Casa de Trabalho. À presença de fatores sobrenaturais, os olhos de Klein voltaram ao normal e ele olhou para Leonard e Fry. Leonard de repente riu. Muito profissional e merecedor do título de vidente. Está tentando sugerir algo. Murmurou Klein internamente. Fry abriu sua mala e pegou uma faca de prata e outras ferramentas. Ele parou e perguntou, o cadáver me diz que ela realmente morreu de um ataque cardíaco repentino. Você tem como adivinhar uma resposta mais detalhada? Klein assentiu seriamente e disse, posso tentar combinar um ritual mediúnico e uma divinação dos sonhos. Com sorte, conseguirei obter algo da espiritualidade remanescente da Sra. Lauvis. Fry manteve seu estado frio e reservado. Ele deu 2 passos para trás e disse, experimente. Ele virou a cabeça de lado e olhou para Klein. De repente, ele suspirou sem muita flutuação em seu tom. Você está se acostumando cada vez mais com esse tipo de situação. Não é como se eu quisesse. Klein sentiu vontade de chorar. Ele então pegou os frascos de extratos, óleos essenciais e pó de ervas e rapidamente montou o ritual de mediunidade. Ele recitou os títulos de honra da deusa da noite eterna dentro da barreira de espiritualidade e recitou suas orações em Hermes. Logo, vento girou em torno dele e a luz ficou mais fraca. Os olhos de Klein ficaram totalmente pretos e ele repetiu a declaração de divinação. A causa da morte da Sra. Lauvis.
a causa da morte da senhora Lauvise. Ele entrou na terra dos sonhos enquanto estava de pé e viu um espírito translúcido que permanecia ao redor do cadáver. Então, ele estendeu sua ilusória mão direita para tocar a espiritualidade restante da senhora Lauvise. Em certo ponto, a luz estourou na frente dele enquanto as cenas passavam, uma após a outra. Havia uma senhora magra e pálida vestida com roupas esfarrapadas, ocupada fazendo caixas de fósforos. De repente, ela parou e segurou seu peito. Ela estava falando com seus 2 filhos. Seu corpo tremeu e ela ofegou por ar. Ela estava comprando pão preto quando alguém de repente encostou nela. Ela estava tendo sintomas de um ataque cardíaco de novo e de novo. Sentindo-se cansada, ela deitou-se na cama, mas nunca mais acordou. Klein observou todos os detalhes, com a intenção de procurar um vestígio de fator sobrenatural. Mas quando tudo terminou, ainda não tinha conseguido nenhuma pista. Quando o borrão se desfez, Klein deixou a terra dos sonhos e voltou à realidade. Ele dissipou a barreira de espiritualidade e disse a Fry, que estava esperando, e a Leonard, que parecia estar se divertindo. Não havia sintomas diretos. A maioria das cenas revelou que a senhora Lauvise tinha um problema cardíaco há muito tempo. A única cena diferente foi quando alguém encostou nas costas da senhora Lauvise. A mão era clara e esbelta, aparentemente de uma mulher. Para uma família assim, eles não iriam ao médico a menos que estivessem muito, muito doentes. Mesmo se estivessem na fila de um hospital de caridade gratuito, tempo não é algo que podem perder. Um dia sem trabalho pode significar ficar sem comida na mesa no dia seguinte. Leonard suspirou emocionalmente como um poeta. Fry olhou para o cadáver na cama e suspirou levemente. Antes de Klein falar, Leonard rapidamente saiu de seu estado pensativo e disse: "Você está sugerindo que o fator sobrenatural entrou em cena quando alguém encostou na senhora Lauvise? Veio da mão esbelta de uma senhora ou senhorita?" Klein assentiu e respondeu: "Sim, mas essa é apenas minha interpretação. Divinação é sempre incerta." Tendo terminado de conversar, ele e Leonard recuaram para o outro lado da cama e permitiram que Fry tirasse as ferramentas da mala sem nenhum distúrbio, para que ele pudesse fazer um exame mais aprofundado. Depois que Fry terminou, eles esperaram enquanto o colega guardava suas ferramentas. Depois de limpar e cobrir o cadáver, ele se virou e disse: "A morte dela foi causada por uma doença cardíaca natural." Não há dúvida sobre isso. Ao ouvir a conclusão, Leonard andou de um lado para o outro. Ele até andou para o lado da porta, parou por um bom tempo, e depois disse: "É isso por agora. Vamos para a casa de trabalho no Burgo Oeste ver se conseguimos encontrar outras pistas. Talvez possamos conectar os 2 incidentes." "Tudo bem, podemos apenas torcer", concordou Klein, ainda perplexo. Fry pegou sua mala e, enquanto esquivava e caminhava, atravessou cuidadosamente os 2 colchões no chão sem pisar no cobertor de ninguém. Leonard abriu a porta e saiu da sala primeiro. Ele disse a Lauvise e ao inquilino: "Vocês podem entrar agora." Klein pensou por um momento antes de acrescentar: "Não tenha pressa em enterrar o corpo. Espere mais um dia, pois pode haver mais um exame completo." Tudo bem, oficial." Lauvise curvou-se levemente e respondeu às pressas. Então, sentindo-se entorpecido e perdido, ele acrescentou: na verdade, eu não tenho dinheiro para enterrá-la ainda. Tenho que economizar por mais alguns dias, apenas mais alguns dias." Felizmente, o tempo está ficando frio. Klein ficou chocado e perguntou: "Você planeja deixar o cadáver permanecer na sala por alguns dias?" Lauvise forçou um sorriso e respondeu: "Sim, felizmente, o tempo ficou mais frio recentemente. Posso mover o corpo para a mesa à noite. Quando comermos, posso carregá-la para a cama." Antes que ele terminasse o que tinha a dizer, Fry o interrompeu repentinamente: "Deixei dinheiro para o enterro ao lado de sua esposa." Depois de dizer essas palavras em absoluta calma, ele saiu do apartamento diretamente, sem se importar com a expressão chocada e gratidão de Lauvise que se seguiu. Klein seguiu de perto e pensou em uma pergunta. Se o tempo ainda estivesse tão quente quanto junho ou julho, como Lauvise lidaria com o cadáver de sua esposa? Escolher uma noite muito escura com ventos fortes e jogar o cadáver no rio Tussoko ou no rio Koi? Ou apenas cavar um buraco e enterrá-la? Klein sabia que a lei que exigia o enterro em um cemitério havia sido estabelecida há mais de 1000 anos, no final da época anterior. As 7 principais igrejas e famílias imperiais de cada país haviam aprovado a lei para reduzir o número de fantasmas de águas, zumbis e vrites inquietos.
Cada país fornecia terras gratuitas, enquanto cada igreja estava encarregada de vigiar e patrulhar. Eles só cobravam taxas mínimas pela cremação e enterro, a fim de pagar pela força de trabalho necessária. Mas, mesmo assim, os verdadeiramente pobres ainda não podiam pagar. Depois de deixar a rua debaixo da Rua Cruz de Ferro, número 134, os 3 falcões noturnos e Bit Mountbatten se separaram. Silenciosamente, eles entraram na casa de trabalho nas proximidades, no Burgo Oeste. Quando se aproximaram, Klein viu uma longa fila. Era como quando as pessoas da Terra faziam fila para uma loja que se tornou viral na internet, o lugar estava lotado. Há cerca de 100, não, aproximadamente 200 pessoas, ele murmurou surpreso. Ele percebeu que as pessoas na fila estavam usando roupas esfarrapadas com expressões entorpecidas, e ocasionalmente olhavam impacientemente para a porta da casa de trabalho. Fry diminuiu a velocidade e disse friamente: há um limite para o número de pobres sem teto que cada casa de trabalho aceita diariamente. Só podem recebê-los com base na ordem da fila. É claro que a casa de trabalho examinará e recusará a entrada daqueles que falharem em atender aos critérios. A recessão econômica nos últimos meses também desempenhou um papel nisso, Leonard suspirou. Aqueles que não conseguirem terão que descobrir uma maneira própria para sobreviver? Perguntou Klein inconscientemente. Eles também podem tentar a sorte em outras casas de trabalho. Diferentes casas de trabalho têm diferentes horários de funcionamento. No entanto, todas têm a mesma fila. Alguns deles esperam desde as 2 da tarde. Fry fez uma pausa. O resto das pessoas passa fome por um dia. Depois, elas perdem a capacidade de encontrar um emprego e caem em um ciclo vicioso que leva diretamente à morte. Aqueles que não conseguem suportar as dificuldades acabam perdendo a luta para continuar no lado da lei. Klein ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro. Os jornais nunca publicam nada disso. Sr. Fry, eu quase nunca ouço você falar tanto. Eu já fui pastor em uma casa de trabalho da deusa. Fry manteve sua atitude fria. Quando os 3 chegaram à porta da casa de trabalho no Burgo Oeste, mostraram seus documentos de identidade ao porteiro, que estava olhando as pessoas na fila com arrogância. Antes de serem levados para o interior da casa de trabalho, o estabelecimento foi transformado a partir de uma igreja antiga. Havia colchões e redes por todo o salão de missas. O cheiro pungente de suor misturado com o cheiro do pé de atleta impregnava todos os cantos. Dentro e fora do corredor, havia muitas famílias pobres. Alguns usavam martelos para quebrar pedras, outros pegavam estopa, ninguém estava sem o que fazer. Para não permitir que as pessoas pobres confiem demais nas casas de trabalho e se transformem em malandros, a lei dos pobres estabelecida em 1336 impôs uma regra segundo a qual toda pessoa pobre só pode ficar na casa de trabalho por 5 dias, no máximo. Mais que isso, a pessoa é expulsa. Durante os 5 dias, eles têm que fazer trabalho manual, como quebrar pedras ou colher estopa. Essas são as mesmas tarefas que os criminosos na prisão fazem, explicou Fry a Klein e Leonard brevemente, sem muita emoção. Leonard abriu a boca, e ninguém tinha certeza se ele estava provocando ou explicando. Quando eles saírem desta casa de trabalho, poderiam ir para outra. É claro que talvez não consigam se mudar. E, talvez, para alguns, pessoas pobres são como criminosos, colhendo estopa. Klein estava quieto. Ele não sabia mais o que perguntar. As fibras das cordas antigas são realmente um ótimo material para selar as frestas em barcos. Fry parou e encontrou uma marca de queimadura no chão. Poucos minutos depois, o diretor e o pastor da casa de trabalho correram até eles. Ambos eram homens na casa dos 40 anos. Salos começou o incêndio aqui e queimou só a si mesmo até a morte? Perguntou Leonard, apontando para a marca cinza no chão. O diretor da casa de trabalho era um homem com uma testa larga e rugosa. Ele examinou a área para onde o inspetor Mitchell estava apontando com seus olhos azuis e assentiu em afirmação. Sim. Antes disso, Salos agiu de maneira estranha? Perguntou Klein. O diretor da casa de trabalho pensou e disse, de acordo com a pessoa que dormia ao lado dele, Salos estava recitando: o senhor desistiu de mim, o mundo está muito sujo, não tenho mais nada, e coisas do tipo. Ele estava cheio de ressentimento e desesperança, mas ninguém esperava que ele quebrasse todas as lâmpadas de querosene e começasse um incêndio para queimar o local enquanto todos dormiam. Graças a Deus, alguém descobriu a tempo e parou seu ato perverso.
Klein e Leonard então encontraram algumas pessoas que dormiram ao lado de Salus na noite anterior e também encontraram o guarda que interrompeu a tragédia. No entanto, essas pessoas não tinham nada de novo para contar. Obviamente, eles usaram visão espiritual, divinação e outros métodos para verificar se alguma pessoa estava mentindo ou os enganando. Parece que Salus já tinha por muito tempo a ideia de se vingar e se autodestruir. Parece ser um caso muito normal. Leonard esperou até que o diretor e o pastor saíssem para expressar sua opinião. Klein ponderou e disse: minha divinação me diz que não há fatores sobrenaturais influenciando este caso. Vamos eliminar temporariamente o caso de Salus, concluiu Leonard. Nesse momento, Fry disse repentinamente: não, talvez haja outra possibilidade. Por exemplo, Salus agiu por instigação de outra pessoa, um Beyonder que não tomou nenhuma medida sobrenatural. Os olhos de Klein brilharam e ele ecoou: é muito possível, como instigador de antes. Instigator Tris. Mas isso não tem nenhuma ligação com a morte da senhora Lauvis, ele pensou, vincando levemente as sobrancelhas. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.